Vai começar o Indo Talk, o podcast. E fala, galera da Interwebs, @Valdirzeira aqui novamente para mais um episódio desse ilustre, desse queridíssimo, desse famigerado podcast, o meu podcast, o Indo Talk Podcast, né? Esse podcastzinho aqui maroto que eu faço, que eu produzo aqui, né, para a Interwebs aí. Se você está acompanhando esse podcast aqui nesse início desse ano de 2022, você sabe que estamos numa luta para valorizar a cultura pop nacional, porque o Brasil tem cultura pop e ela é de qualidade. E nesse episódio aqui, vamos falar sobre o quê? Cinema, sim, cinema brasileiro. O Brasil tem cinema e cinema de qualidade. Mas muita gente ainda torce o nariz, né? Então vamos falar assim, cinema nacional é bom ou é uma bomba mesmo? Só tem putaria e comédia do Leandro Hassum aí, né? O que é? Cinema nacional é bom ou é uma bomba? É isso que a gente vai falar hoje. E claro, né? Você sabe assim, bicho, qual que é a minha propriedade para falar desses assuntos assim? Nenhuma, bicho, tá ligado? Você já me conhece, você sabe que se eu falar, eu vou falar abobrinha, né? Mas eu trago convidados nesse podcast, né? E convidados de honra. E hoje eu trago um cara aqui que já é da casa, que já é nosso parceiro aqui do Indo Talk. Ele já esteve aqui falando com a gente sobre streaming e cinema, falando sobre Liga da Justiça do Zack Snyder. Então vamos chamar ele aqui, o nosso grande brother Danilo Custódio. Chega aí, Danilo! Danilo não está sozinho aí. E aí? Mata. Temos dois convidados de honra aqui. Fala aí, Danilo, tudo bom? Beleza, Valdirzeira, tranquilo. Cara, satisfação enorme estar mais uma vez aí participando do seu programa. Obrigado pelo convite. Salve, salve, galera. Vamos falar aí de cinema brasileiro então, né? É isso aí, né, bicho? Hoje o bait aqui, eu tinha até comentado contigo antes de começar a gravar, né? O bait aqui é o Oscar, né? A gente vai usar o Oscar de isca para fisgar a turma aí pro cinema nacional, né? Tá ligado? Nada mais justo. Nada mais justo. Então vamos lá. Daniel, só pedir para você se apresentar aí para nossa audiência, caso, né, alguém não tenha escutado. Se você não escutou ainda, pô, vacila, hein? Tá perdendo tempo. Vai lá no YouTube, Spotify, ouve os dois episódios aí que a gente gravou com o Danilo, um sobre cinema e streaming, o outro sobre Liga da Justiça do Zack Snyder, bom pra caramba esse filme. E agora o terceiro, né? Já dá para pedir música aí, Danilo. Já dá para pedir música. Isso aí. Bom, me apresentar, vamos lá. Vai lá, eu sou o Danilo Custódio, eu sou cineasta e estudante de cinema, apaixonado por cinema. Vivo, respiro isso e atualmente sou sócio proprietário numa produtora de audiovisual chamada Na Real Cultural, onde eu realizo projetos ali na área do cinema, da internet também, né, da TV, do streaming. E é isso, batalhando cada dia para produzir conteúdo e trazer novas ideias, propor novos discursos, né, novas conversas acerca de diversos temas. E também para todas as idades, né? Crianças, adultos, idosos. Isso aí. Danilo é meio humilde aí, mas eu tô ligado que ele já ganhou altos prêmios já aí, o cara é diretor premiado aí, tá ligado? O cara só é humildão aí, não quer confessar pra galera. Mas diz aí, Danilo, quais são os filmes que você já fez aí pra galera já ir procurar já e qual os prêmios que você ganhou aí? Pode falar pra galera, sem falsa modéstia. Beleza. Meu primeiro curta-metragem é um filme chamado Pai aos 15. É um filme que eu assino roteiro, direção, montagem também. É uma obra que eu fiz em homenagem ao meu irmão mais velho, já falecido. E é um filme bacana, é um filme que fala sobre a infância roubada, né? Ele traz, assim, a questão da responsabilidade de uma pessoa que é muito jovem. E fala sobre esses aspectos, assim, do ponto de vista da periferia, né? Da quebrada. Pai aos 15 é um filme que, enfim, meu primeiro curta. Foi um filme que circulou aí bastante, né? Ele ainda bem, assim, por mérito do filme, do trabalho de todas as pessoas ali envolvidas, ele circulou nos principais festivais do Brasil. Ele passou em todos os estados, porque ele entrou na Mostra Cinema e Direitos Humanos, no recorte de direitos da infância e da adolescência. E aí ele acabou sendo exibido em todas as capitais do país, dentro desse festival. Ele ganhou vários prêmios. A estreia dele foi no Olhar de Cinema aqui em Curitiba. E logo no final do ano, assim, ele acabou sendo exibido no Festival Internacional de Cinema Infantil, lá do Rio de Janeiro, onde ele foi premiado
E, enfim, a partir daí a gente começou a entrar em vários festivais, ganhamos alguns prêmios, foi muito legal, porque eu pude viajar, pude, enfim, né, conhecer outras pessoas que fazem, conhecer a realidade de cada lugar que produz, conhecer também novos olhares, assim, foi muito interessante essa turnê que eu fiz por vários festivais com filme. E a partir daí a gente começou a realizar, eu tenho 4 curtas, o meu quinto a gente rodou agora no final do ano, ele vai ser lançado ainda esse ano, e todos eles são filmes premiados, tem ficções e documentários, filmes para todas as idades que discutem temas variados, assim. Dá um search no Google lá, tem vários, a gente tem o site da nossa produtora também, a Na Real Cultural, então quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, e aí não só um pouco mais do meu trabalho, né, mas um pouco mais do nosso trabalho, de todas as pessoas que estão envolvidas ali, tem outros realizadores também, narealcultural.com.br, lá vocês vão ter um panorama geral do que a gente anda produzindo. Top, top, excelente. Eu, inclusive, depois o Danilo vai me passar, vou deixar todos os links também aí na descrição, né? Pra galera já também procurar e já começar a se inserir já, né? Já começar a conhecer mais cinema nacional aí. E é isso, você tocou num ponto também, antes de a gente entrar na discussão mesmo, você tocou num ponto aí, nosso trampo, né? Porque o cinema, ele é um trampo coletivo, né, Danilo? Ele não ninguém faz cinema sozinho, né? E aí, dos aspectos que a galera não vê, que eu acho assim, é que o cinema gera muito emprego também, tá ligado? E aí isso é muito foda, né? Porque o cinema ele tem um produto cultural muito foda, que nem o teu primeiro curta aí, Pai aos 15, que eu assisti já depois do curso lá que você mandou pra gente, né? Aí, pô, debate um tema super importante, super relevante, é um filme bonito, tá ligado? E ao mesmo tempo, pô, gera altos trampos, assim, altos empregos, entendeu? Muita galera trampa ali e gera um valor cultural e um valor econômico pro país, né? Tá ligado? E muita gente não vê esse lado econômico, que gera valor, gera emprego, né? Aí acha que, tipo, quem quer viver de cinema quer mamar na teta do governo, tá ligado? Até o governo tá falando isso aí agora, né? Dá até uma raiva. A galera que cuida de cultura do país tem esse pensamento, assim. Mas não vê esse lado que, pô, cada real investido em cultura volta mais uma grana, né? Pro Estado e circula a riqueza do país, né? Não é isso aí mesmo? Com certeza, cara. Assim, eu acho que a gente não pode ser hipócrita, assim, também nem ingênuo de achar que as pessoas não sabem disso. Acho que todo mundo, todo brasileiro que, enfim, que tenha alguma relação com o cinema, seja a pessoa que trabalha lá no caixa vendendo pipoca numa sala de cinema, a pessoa que limpa a sala, ou mesmo aquela pessoa que vai e paga o bilhete para assistir o filme, né? Aquelas pessoas que falam sobre o assunto, que estudam sobre o assunto, principalmente os profissionais que estão envolvidos nesse mercado, sabem que esse produto ele é um produto de alta demanda e de alta lucratividade. Isso é claro, assim. E nesse caminho de venda desse produto, né, do momento em que ele é feito até o momento em que ele é assistido, consumido ali, né, pela pessoa que está pagando o bilhete, todo esse caminho que o filme faz, né, desde o início ali onde ele começa a ser produzido até onde ele vai ser exibido, ele gera muita renda para muita gente, né? É uma indústria inteira. Para você ter uma ideia, a gente está falando aqui de um nicho de mercado industrial tal qual é o automotivo, por exemplo, ou o farmacêutico, entendeu? Ou a indústria da aviação civil, entende? Aí a gente fala da indústria do cinema, então é nesse nível. Então, assim, com certeza, o cinema é uma fonte de renda que precisa ser, vamos dizer assim, incentivada para existir, assim como toda a indústria, né? Não se estabelece uma fábrica de carro aqui no Brasil sem um incentivo para que essa fábrica venha para cá. E assim funciona o cinema também, ele precisa de um incentivo para poder gerar essa renda. Mas a partir do momento que ele gera essa renda, ele já entra numa cadeia produtiva que, claro, sempre vai demandar incentivo, óbvio, assim como toda a indústria, mas que se autossustenta na sua produção e consumo, né? É isso, bicho, é isso. Você deu a letra mesmo, acho que a galera não sabe. Muita gente faz de má fé também, né? Tá ligado? Muita gente só tem má fé e tal, né? Vocês viram aí que o Danilo manja, né? O cara tá ligado, o cara tá dentro do circuito, o cara tá sabendo, tá ligado? Tá vivendo aí as dores e as delícias de fazer cinema do Brasil na prática aqui, tá ligado? Mas eu vou pedir licença pro Danilo antes da gente continuar, né? Entrar de vez na nossa pauta, para dar uns recados aqui. Porque, sim, produtor de conteúdo na web, cara, a vida é essa, entendeu?
a internet aqui para o produtor independente de conteúdo é um eterno pedir dinheiro no sinal, tá ligado? A gente ficava aqui pedindo interação para a galera. Então, galera, interajam aqui nos conteúdos nossos, por favor. A gente tem um site, tá? Indutalks.com.br, tá aparecendo aqui embaixo. A gente tem Instagram também, Indutalks, @Indutalks no Instagram. Tô tentando fazer conteúdo todo dia, né? Falaram que o Instagram precisa que você faça conteúdo todo dia, né? Fazendo uns stories lá, fazendo umas coisinhas lá, tá ligado? Brincando, assim, pra ver qual é. E também, cara, esse episódio aqui, que você vai ouvir na íntegra, ele vai estar no YouTube, mas também vai estar no Spotify, Google Podcast, onde você escuta podcast, a gente tá lá com esse episódio aqui, e todos os outros que o Danilo participou, e todos os mais de 40 que a gente já fez aí, estamos chegando nos 50 já. E a gente tem agora um canal no Telegram, tá ligado? Você gosta de quadrinhos, você gosta de livro e tudo mais, mas não tem tempo para ficar na Amazon lá procurando o melhor preço e tal, não tem problema. Eu tô fazendo isso, tá? Garibando a Amazon lá, pegando as promoções e tal, e jogando o nosso link de associado lá nesse canal do Telegram, para você comprar livros baratezas, quadrinhos baratezas. A gente sabe da crítica da Amazon, tá ligado? Eu tenho as críticas da Amazon, mas esse canal aqui, ele não recebe grana de ninguém, tá ligado? Então a gente vai se financiando da maneira que dá, tá ligado? Então lá na Amazon a gente está colocando nosso link de associado, você não paga nada mais, mas uma graninha, uns centavinhos da sua compra vem aqui pra gente comprar o grande coisa que a gente quer comprar para esse podcast aqui, que é um microfone decente, tá ligado? Para você escutar minha voz no ouvidinho de vocês aí, e não lá no fundo da garrafa, que nem tá sendo agora. É isso aí. E esse episódio aqui e todos os outros, tem muito vídeo pra caramba lá no YouTube nosso. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, compartilha, comenta. Manda esse episódio aqui do YouTube para aquele seu amiguinho que fala assim, filme dublado é uma merda, filme nacional é uma merda, só tem comédia. E manda esse episódio pro seu amiguinho lá, que não gosta de filme nacional, assim, só quer ver Hollywood, Marvel. Legal ver Marvel, mas vamos ver outra coisa também. Então é isso. Cara, falei muito rápido. Mas é que eu queria tirar esses negócios da frente, assim, sabe? Pra gente ir pro que interessa mesmo, entendeu? Então vamos lá. Danilo, senta aqui, lá vem um textão agora, cara. Vou começar com os meus textão aqui. Manda. Nos últimos anos não tem sido nada fácil, né? Para os brasileiros, né? Acho que vocês estão ligados aí do que eu tô falando, né? O que aconteceu ali 2018, 2019 pra cá, tá ok? Tá dificultando nossa vida, tá ok? E ainda mais quando o assunto é cinema nacional, cultura nacional de uma forma geral, né? Dá pra gente dizer. A sétima arte, assim, do Brasil, que já vinha sofrendo, tá ligado? Muito tempo, com o descaso do poder público, com o descaso de uma parcela da audiência, e com a concorrência desleal de Hollywood também, né? Apanhou ainda mais de 2018 pra cá, né? A sétima arte nacional aí. E os golpes vieram de todos os lados, mano, todos os lados. Lá no comecinho desse desgoverno aí, já teve o sucateamento da Ancine, tá ligado? Problema lá com a Ancine. Até filme nacional sendo boicotado, tá ligado? A gente viu aí 2 exemplos agora, Marighella e o filme do Lázaro Ramos, que eu esqueci o nome agora, mas sofreram um boicote oficial, assim, do governo, tá ligado? E aí todos esses movimentos levantam várias questões importantes. O cinema nacional realmente é essa bomba que muita gente pinta, sim ou não, nada a ver. A gente tem esperança ainda para as produções nacionais? Isso e muito mais é o que a gente vai debater nesse podcast. Nesse episódio aqui, né? É tudo isso aqui, muito mais, assim, tá ligado? Esse é só um gostinho para você. E nesse primeiro bloco, eu queria fazer algumas perguntas mais gerais, tá, Danilo? Daí a gente entra nessa questão mais do Oscar também, tá ligado? Depois. Porque uma das viés que eu queria trazer também é o Oscar esnobando o filme nacional. Não só nacional, né? Mas a América Latina como um todo, assim, parece que não existe pra lá, né? Tá ligado? Mas esse é um tema que a gente vai falar mais pra frente, assim. Mas nesse momento, assim, eu dei esse panorama aqui, bem Zé Ruela, assim, bem do que eu sei por cima, assim, do status do cinema nacional, né? Mas você tá por dentro, você sabe mais. Qual que é o status do cinema nacional, assim, hoje, cara? De 2018 pra cá, assim. O status dele é tipo, tá na UTI, eu acho. Boa definição, cara. Cara, assim, ó, é só a gente observar os números, eu acho, né? Existe um centro de dados de controle estatístico da Ancine, chamado Observatório do Cinema e do Audiovisual. OCA é o nome. E assim, ali dentro desse portal, é possível acessar todos os números, tá? São dados públicos, isso. Então, se você observar lá, você vai ver o seguinte: até 2016, a quantidade de produções brasileiras que estreavam nas salas de cinema no Brasil, ela vem num crescente, né?
desde o surgimento do Ministério da Cultura e da criação da Ancine, e aí você tem nesse período, eu estou falando aqui, foi em 2000 e... segundo mandato do Lula, se não me engano, 2006, eu não lembro direito, mas enfim. Você está falando da criação do Ministério da Cultura e da Ancine, né? E da Ancine, 2000 e pouquinho ali ainda. Gente, por favor, você dá uma pesquisada aí. Se você olhar no observatório lá do cinema e do audiovisual brasileiro, né? Desde esse período até 2016, a gente só tem um crescimento. Isso acontece por vários fatores, assim, mas que todos eles dizem respeito à política pública de incentivo, financiamento. Então, assim, desenvolveram um mecanismo, que foi um mecanismo muito funcional e que conseguiu alavancar o cinema brasileiro. Para você ter uma ideia, esse mecanismo ele vem sendo desenvolvido desde então, né? Ele vinha sendo, né? Porque agora ele foi desmontado pela atual gestão, pelo atual governo que a gente tem aí. Mas ele vinha sendo desenvolvido, melhorado ao longo dos anos, né? Então você tem ali, através do Fundo Setorial do Audiovisual, a Ancine vai, ao longo dos anos, criando diversos dispositivos de financiamento, a ponto de chegar aí 2014, 2015, você ter financiamento, cara, até para jogo eletrônico, para desenvolvimento de projeto, financiamento para renovação e manutenção de sala de cinema, sabe? Enfim, todo o parque industrial, audiovisual e cinematográfico brasileiro vinha sendo desenvolvido por uma política pública. Então, assim, por exemplo, se você vê a quantidade de filmes lançados, né? Desde então, o Brasil chegou a bater o recorde, se não me engano, foi em 2016. Quase 150 filmes, 140 e tantos filmes lançados em um ano. Então, assim, 140 filmes lançados em sala comercial, né, é um número razoável, assim, bastante alto. A gente está falando aqui já de um tipo de competição de mercado pau a pau, assim. O cinema brasileiro, o mercado audiovisual brasileiro conseguiu colocar no mercado para competir com o produto estrangeiro uma grande quantidade de filmes, graças a todas essas políticas públicas, né? Daí, de 2017 para cá, 2016 a gente sabe o que aconteceu, né? A gente teve lá o golpe contra a Dilma, Barroso acabou de confessar aí, né? Agora a gente pode falar. Enfim, a gente teve o golpe que tirou a Dilma do poder, né? Assumiu o Temer, e a partir de então, a política econômica para a cultura brasileira e principalmente para o cinema brasileiro veio mudando, e ela veio sendo desmontada até o momento que a gente vive hoje, né? Então, você tem 17, 18, 19, 20, 21. A gente não conta esse ano ainda, claro, mas em 5 anos para cá, o que a gente tem de estatística é uma queda drástica. A ponto de 2021, se não me engano, foram 60 títulos lançados. Então, a gente chegou a 140. Agora, a gente está lançando 60. E assim, por que isso acontece? Essa é uma questão, né? Você perguntou como é que está hoje. Essa é a nossa realidade hoje. A gente vai ter agora o primeiro edital da Lei Rouanet para o cinema, para o audiovisual. O primeiro, depois de muitos anos, assim. E o que aconteceu nesses últimos anos, nesses últimos 5 anos, é que houveram boicotes. Para você ter uma ideia, projetos que já estavam aprovados em editais anteriores a esse governo foram boicotados, eles foram cancelados, eles foram preteridos, a seleção deles foi anulada, né? Aí, se você pegar para analisar que projetos são esses, você vai ver lá, é um projeto que fala sobre a mulher trans preta que vive na periferia de Brasília, entende? É filme que fala sobre o romance entre 2 rapazes, é filme que fala sobre o terreiro ali da esquina do bairro, entendeu? Esses filmes, eles foram boicotados. Assim como aconteceu no caso mais famoso de todos aí, o do Marighella, né? Que você citou, inclusive. Aí. Mas, enfim, o do Wagner Moura ganhou mídia, porque, enfim, o Wagner Moura né? O artista que, assim como o Lázaro Ramos, claro, óbvio. Só que, assim, o caso do Wagner Moura foi um filme que, foi premiado lá fora. O filme foi aplaudido em pé em vários festivais importantíssimos e aqui no Brasil ele não conseguia estrear. Mas você falou aí, só confirmando aí, a Ancine, a produção mandou aqui pra gente no chat também, foi 2001, né? E veio naquele pacote de programas que o Lula ajudou a fomentar o assim, uma coisa que eu acho importante dizer, assim, né? A galera fala muito, o governo do PT, o governo do Lula, né? Que lutou e que batalhou pela cultura. Sim, eu acho que a gente não deve tirar esse mérito, realmente. Foi um governo que deu uma atenção e destinou força de trabalho para desenvolver políticas públicas coerentes e que funcionaram, né? Então, isso enfim, não sei o que estou dizendo, é a história que diz. Mas uma coisa que eu acho importantíssima de pontuar é que, assim, o que o Lula fez? O Lula
criou um Ministério da Cultura, e mais do que isso, ele chamou um artista para chefiar esse órgão público, né? Então, assim, a gente não pode esquecer nunca do trabalho que o Gilberto Gil fez. E aqui eu não estou falando só para o cinema, né? Estou falando para a cultura brasileira de um modo geral, assim. Então, foi a primeira vez que nós tivemos lá, nos poderes da República, vamos dizer assim, né? Chefiando um ministério. Foi a primeira vez que a gente teve um artista lá de verdade. Claro, a gente tem, se a gente parar para pensar hoje, é um artista que está lá, né? Mas, enfim, a Regina Duarte foi uma artista que esteve lá. Mas o fato é que o Gilberto Gil foi o primeiro artista que esteve lá e conseguiu, de fato, construir algo sólido, né? Que durou anos, gerações, décadas. Então, esse trabalho não deve ser esquecido jamais, né? E um gigante da cultura nacional, né? Sim, Pô, Gilberto Gil é um monstro, né, cara, da cultura nacional, assim. Então, mas, enfim, voltando a esse lance de como está, né? É interessante a gente analisar isso do ponto de vista político, porque, assim, o que acontece? A nossa indústria, a indústria cinematográfica brasileira, audiovisual brasileira, toda a indústria cinematográfica, ela funciona através de um tripé, né? Que a gente tem as cadeias de produção, distribuição e exibição, né? Então, são sempre nesse tripé. Desse tripé, a cadeia de exibição, ela é uma cadeia dentro dessa indústria que ela não é brasileira, né? Ela é hegemonicamente ocupada pela indústria estrangeira. Se a gente pegar o total de parque exibidor brasileiro, são pouquíssimas salas que são de donos de iniciativas privadas ou públicas nacionais, né? Aqui você tem aqui em Curitiba, por exemplo, a sala do Cine Passeio, que é uma sala brasileira, é uma sala da Prefeitura de Curitiba, né? Em determinadas cidades aí do interior do Brasil, de todo o Brasil, você tem ainda pessoas, iniciativas privadas locais que ainda detêm salas de cinema, mas são pouquíssimas. A massiva maioria é de um único país, né? Que é os Estados Unidos, que é quem mais produz cinema no mundo. Então, assim, os Estados Unidos, ele produz tanto porque ele é dono do parque exibidor, não só do Brasil, mas de vários outros países também. Então, é um tipo de produção a nível internacional que vai ser exportada, né? E essa realidade, ela se faz presente dentro da política também. Então, quando você tem um governo que vai desmontando as iniciativas que favorecem a exibição do produto nacional, você tem isso acontecendo em detrimento de uma outra indústria que vem financiar uma campanha e que faz com que a resposta desse novo governo seja essa, de fazer o desmonte para que essa indústria possa continuar sendo hegemônica, entende? Então, é nessa balança que a gente está. E no nosso... aliás, é nessa balança que a gente sempre esteve. E a gente esteve nessa balança com mais presença ainda a partir dos anos 90 para cá. Até os anos 80, ali, a Embrafilme e tal, a gente ainda tinha um parque exibidor que era puramente nacional, vamos dizer assim. É a partir dos anos 90 que essas empresas, né, Cinemark, e esse padrão de exibição passa a ser hegemônico no Brasil. Ele já existia, claro, mas ele passa a ser hegemônico, mais comum e abraçar toda uma parte do mercado a partir do governo Collor, de novo. Mais um momento político que a gente viveu aí, né? Essa balança política, a cultura sempre esteve nela e o cinema como parte da cultura está ali, tem o seu pedacinho ali. E nesse exato momento, a gente está perdendo feio nessa balança, assim, a gente está sem peso, sem corpo, sem representação, sem nada. Então, estamos na UTI. Falou bem. E a palavra hegemonia é muito boa, assim, né? Porque hegemonia também é um projeto político, tá ligado? Eu sempre falo aqui, tá ligado? Nesse podcast aqui, fica meio repetitivo até, mas o Hollywood, ele é uma fábrica, além de tudo, de ideologia, de política também, tá ligado? Eles têm um projeto político muito grande, assim, tá ligado? E faz parte isso, dominar, né, as cadeias de exibição, assim, no mundo inteiro, né? Porque aí, mano, tá ligado? Teu filme já vai vender mesmo, entendeu? E aí, a gente tava falando do filme do Lázaro Ramos, né? A produção confirmou aqui, é Medida Provisória, é isso mesmo. Medida Provisória, o nome do filme do Lázaro Ramos. E para quem não sabe, dá um contextinho aí, tá? O filme do Wagner Moura, né? Que é o do Marighella, não vi ainda, inclusive, tem que ver, pegar na Globoplay aí para ver. Mas ele conta a história do Marighella, né, que foi um militante aí até da luta armada aqui contra o regime militar no Brasil, né, contra a ditadura aqui no Brasil. E aí o Wagner Moura fez uma cinebiografia, né, de uma parte da vida dele aí. E claro, né, esse governo fundamentalista, esse governo extremamente anticomunista, esse governo que vê comunismo em tudo, tá ligado? Todos os lugares, assim, pega e boicota o filme do Wagner Moura, né, tipo,
atrasa a exibição, né? A Ancine lá vai lá, coloca um monte de empecilhos para ele ser exibido no país, né? Porque aparentemente a gente não pode falar de alguém que ousou lutar contra a ditadura militar, tá ligado? E aí vem o filme do Lázaro Ramos, na mesma pegada que você falou aí, que não ganhou tanta mídia também, né? Realmente. Mas também, né? O primeiro filme do Lázaro Ramos como diretor, se eu não me engano, é um filme que com certeza também tem a ver com o fato de ser um diretor negro foda, tá ligado? E sofre boicote também, sofre a mesma pressão, assim, para não ser exibido, tá ligado? Para ser esquecido, escanteado no cinema nacional, assim, tá ligado? E aí eu te pergunto, cara, assim, você também comentou sobre a Lei Rouanet, né? Inclusive, para quem não sabe, a gente está aqui agora, o desministro, né, da Cultura acabou de reduzir mais a verba ainda destinada para a Lei Rouanet, né? Diminuiu o limite de produção, né? Vale lembrar que ele não é ministro, porque não tem ministério, né? Ele é secretário. O cara destruiu o Ministério da Cultura, colocou lá um secretário, fez uma secretaria e aí colocou esse pamonha aí, né, para ser secretário. Mas aí eu te pergunto, cara, você comentou até um pouco, né, sobre isso. A gente está vivendo uma nova era de censura, assim, dentro da Ancine, dentro do fomento de audiovisual, assim, como é que você enxerga isso? Cara, essa é uma boa pergunta. Porque o que acontece, né? Quando a gente fala censura, a gente está falando de algo que é proibido, né? E assim, no Brasil não existe censura. Quando você tem um conteúdo que é inadequado para um certo tipo de público, você tem lá uma tabela de classificação indicativa. Mas é claro que existem proibições no nosso regime legal. Você é proibido de várias coisas, né? Então, geralmente, esses dispositivos que são dispositivos legais, eles não podem ser enquadrados como censura, porque são dispositivos legais, né? Foi uma lei que foi votada, que foi aprovada e que ela precisa ser cumprida, né? Então, você tem todo um órgão aí que elabora as leis, você tem um outro órgão que faz cumprir essas leis, né? E essa galera vai trabalhar. Aí, beleza, você pode concordar ou não com a lei, ok, de boa, a gente pode discutir sobre isso eternamente, né? E o que acontece nesses casos é uma proibição via dispositivo legal, assim, sabe? Então, não sei se dá para a gente chamar de censura. Não acho que o governo esteja censurando. Eu acho que o governo esteja boicotando através de dispositivos legais. Porque o filme, para estrear, ele precisa de uma autorização da Ancine. Eu, por exemplo, quando faço um filme, fiz o filme lá, gravei aqui, peguei minha câmera, gravei com meus amigos, fiz meu curta. Aí, para eu poder estrear isso no mercado, e aí quando eu falo aqui no mercado, é no mercado mesmo, é esse mercado que a indústria detém, né? Para você poder monetizar, ganhar dinheiro com isso. E aí entra uma série de questões legais, de pagamento de imposto e tudo mais. Então, para que eu possa colocar o meu filme nesse mercado, eu preciso registrá-lo na Ancine. E aí eu tiro lá o meu CPB, que é o Certificado de Produto Brasileiro. É o RG do meu filme. Ele nasceu, vamos dizer assim, para o mercado. E a partir de então eu posso, através desse registro, veicular ele em qualquer mídia exibidora que pague, que seja financiada, né? Do ponto de vista legal. Então, se a Ancine não me der um CPB, eu não posso estrear. E assim, quando a gente fala de longa-metragem, o longa-metragem ele é obrigatório ter um CPB para estrear, inclusive nos festivais. Se eu for passar o meu filme num festival brasileiro, não são todos os festivais que exigem, mas muitos festivais exigem o número do CPB do seu filme. E tem festival que exige até para curta-metragem. Então, se você não tirar isso nem no seu curta-metragem, você consegue exibir em determinados festivais. Então, assim, para que o Wagner Moura diga estreiei o meu filme, ele precisa tirar esse registro e ele precisa também... Porque o que acontece? Existe uma campanha para o lançamento do produto, né? Então, você faz uma estratégia de marketing, você faz tudo isso, né? E o que acontece é que existem incentivos para que você possa fazer isso. Você, enfim, através dos dispositivos de incentivo, você recebe uma grana para poder investir na publicidade de que o seu filme vai estrear tal dia, vai passar no cinema e todo mundo vai lá ver, entendeu? Vão pagar lá o podcast do Valdir Zera para fazer a propaganda do teu filme e tal. Isso também é um dispositivo legal que os produtores acessam para poder lançar os seus filmes. Não são todos os filmes que são contemplados por esses dispositivos, mas eles existem. Então, o que o governo fez com esses dois projetos foi pisar no freio dentro dessa burocracia legal.
Então, assim, o Wagner Moura não conseguiu estrear, né? Demorou para ele conseguir, conseguiu agora, demorou 2 anos para ele passar o filme dele, né? Para ele ter a data de estreia. E ele queria estrear no Dia da Consciência Negra. Então, assim, o que o governo fez? Ele boicotou através de dispositivos legais, o governo não fez nada ilegal. Então, eu não sei se isso é censura, entendeu? Agora, é óbvio que também a gente não pode ser ingênuo e nem hipócrita de dizer que não. É óbvio, está na cara de todo mundo que a gente vive uma censura, né? Como eu disse aí agora, houveram projetos aprovados que traziam temáticas da qual o governo quer evitar por questões puramente ideológicas. Você falou, eles veem comunismo em tudo, então um beijo homossexual é comunismo, né? E aí você tem também, aliado a esse governo, não só essa questão ideológica do ponto de vista militar, porque quando a gente fala do mal do comunismo, a gente está falando de uma questão ideológica do ponto de vista militar. A Guerra Fria provocou isso, e nós somos ocidentais, entendeu? Então é lógico que no imaginário do homem da meia-idade brasileiro, isso é muito pungente ainda, né? Foi ontem que, vamos dizer assim, que essa Guerra Fria acabou, e, na verdade, se a gente parar para entender essas tensões, elas existem até hoje, né? Inclusive com ameaças nucleares. O Putin acabou de fazer um vídeo aí hoje, cara, falando sobre isso. Falou, mano, vocês vão entrar em guerra? Beleza. Não vai ter vencedor. A gente vai apertar um botão, vai explodir um monte de lugar, entendeu? Só vai ter perdedor nesse rolê. E mudou, da Guerra Fria mudou só o país, né? Tipo, deixou de ser a União Soviética e virou a China, tá ligado? Então, mas enfim, né? Existe esse ponto de vista ideológico militar nesse governo, que é muito presente, muito pungente, né? E isso faz com que projetos como esse sejam boicotados. A galera olha e fala, não vamos botar dinheiro público nisso, é errado, né? Essa é a ideia deles. E também a gente tem atrelado a esse governo uma questão do conservadorismo religioso protestante que é muito forte. Então, existem temáticas que elas são proibidas. Você vai falar da questão da identidade de gênero, e aí, se você trazer esse recorte ainda para a juventude, para certas pessoas, para certos nichos da sociedade brasileira, isso é indiscutível, isso é, né, uma aberração falar sobre isso. Não é natural para eles, do ponto de vista ideológico deles, né? Então, você tem essas duas coisas, esses dois pesos. E como os projetos, eles passam por esse critério dos mecanismos de incentivo fiscais, e a gente está falando aqui das 3 esferas, tá? Municipal, estadual e federal. Mas, claro, a esfera federal é a que mais financia, é a que mais tem volume. E quando a gente fala de longa-metragem, cara, são pouquíssimos estados que financiam longas-metragens. Aqui o Paraná mesmo deveria financiar pelo menos um por ano, não consegue, né? Por questões políticas. Então, assim, a gente tem poucos estados produzindo longas-metragens com dispositivos de incentivo fiscal. O curta não, o curta a gente tem curtas sendo produzidos nas esferas municipais, a torta é direita aí, né, em várias capitais, né? E isso é muito bom também. Mas o longa-metragem, que é esse filme que ocupa o mercado, a gente está tendo certa dificuldade porque precisa passar por esse crivo do governo federal e a gente está com essas pessoas aí, né, encabeçando esses projetos, sabe? Você vê na questão da música. Pô, eu me lembro até hoje, porque eu tive banda e tal, eu me interesso ainda por essa questão da música, eu até de vez em quando leio uma coisa ou outra, e eu me lembro até hoje que o primeiro edital que saiu em 2018, pela Lei Rouanet, da música, existia uma cláusula no edital proibindo rock, porque para o secretário da época, né, que ainda está lá, inclusive, o rock é do capeta, é do diabo, então, né, para esse povo, ou seja, você tem um edital público de financiamento que já no lançamento do edital traz uma cláusula já fazendo uma seleção preconceituosa como essa, sabe? Aí eu até penso, pô, mas não tem rock gospel, mano? Assim, sei lá, sabe? É meio estranho isso, mas é a nossa realidade. Enfim. E cheio de tiozão roqueiro boomer aí apoiando esse governo, aí apoiando essas medidas, velho, tá ligado? Que caralho, velho, porra, não pode rock. Essa foi foda. Mas, cara, você comentou aí, avançando na pauta aqui também, você comentou aí um pouquinho do marketing, né? Que essas leis de incentivo ajudam também no marketing, né? Inclusive, você comentou, se alguém quiser divulgar filme aqui no podcast, tá liberado, viu? Tá liberado. Parcerias aí no e-mail. Mas, quando a gente fala de marketing, não tem como a gente não pensar no marketing dos filmes de Hollywood, que é muito pesado, tá ligado? É muito pesado. Inclusive, essa é uma das
das concorrências desleais, né, tá ligado? Que o cinema nacional sofre aqui, porque os caras investem em dólar, né? É bilhão em dólar aqui no marketing. Investe né? até, por exemplo, sei lá, o orçamento total do filme é, vamos supor aqui, 100 milhões. O orçamento total da produção, 100 milhões. 50 milhões desses 100 é publicidade. Entendeu? É tipo assim, a metade do orçamento dos caras é o marketing. E tem que lembrar que esse marketing é feito no mundo inteiro, por isso que também é tão caro, né? Sim. São diversas campanhas em diversas plataformas e é um marketing pesadíssimo. Sim, total. 50 bilhão aqui, programação na Rede Globo aqui, os caras enchem, né? Tá ligado? Que toda hora martelando na cabeça aí. Veja o próximo filme da Marvel, filho. E é por isso que também a gente vai ver filme da Marvel também, tá ligado? Em alguma medida, tá ligado? O cara tá martelando na cabeça toda hora, assim, falando, ó, vai estrear o próximo filme da Marvel, vai estrear o próximo filme da Marvel. Aí você fala, porra, queria ver um filme hoje. Ah, tem o filme da Marvel, né? Tá ligado? Porque fica na tua cabeça, entendeu? O marketing, assim. E aí, essa é uma das concorrências também que o cinema nacional não consegue, tá ligado? Acompanhar. Daí, qual que é a minha pergunta, assim? Fazer uma pergunta bem polêmica aqui, bem clickbait, entendeu? Para fazer um recorte, colocar no YouTube, assim, e fazer uma thumb clickbait, assim. Mas, o Hollywood tá matando o cinema nacional nesse sentido de concorrência desleal, assim? Não acho. Na verdade, como eu disse, né? Aquele governo que criou esses dispositivos que funcionaram, né, durante um período bom aí, esses dispositivos já previam essa concorrência desleal, vamos colocar assim. Estatisticamente, nós passamos a assistir mais filmes estrangeiros do que nacional no cinema também a partir dos anos 90. Até os anos 80, a gente assistia mais filme brasileiro do que filme de fora, né? E também a gente tem um período aí dessa história que não tinha TV ainda, então era só lá que o produto audiovisual era consumido, né? E a gente tem que pensar também que esse lance de Hollywood abocanhar o mercado internacional de exibição, né? Ele faz parte de uma estratégia de um período da virada da economia mundial, que foi ali a Revolução Industrial, né? Que você começa a ter produtos que são produzidos em escala industrial para que sejam vendidos para o mundo todo, né? Exportados. A gente nunca pode esquecer isso. Então, a meta dessa galera de Hollywood, dos Estados Unidos, né, dos produtores americanos, sempre foi essa. O que acontece é que aqui no Brasil, a nossa Revolução Industrial, ela só aconteceu meio século depois, né? Foi na década de 50 que a gente teve a nossa Revolução Industrial. Então, se você parar para pensar, até os anos 50, quase que não existia energia elétrica no Brasil ainda, entendeu? Eram poucas cidades que tinha. E o cinema depende disso para funcionar. Então, como é que você vai ter uma sala de cinema no interior se você não tem nem energia elétrica chegando lá? Então, existe toda essa realidade. Por conta disso, o Hollywood nunca se interessou pelo nosso mercado, né? Ele passou a se interessar a partir dos anos 70, 80, que a gente fez bilheteria, muita bilheteria com vários filmes nacionais, né? E aí, a partir dos anos 90, eles vieram e se estabeleceram aqui. Mas, assim, isso sempre foi um problema, é uma realidade constante, essa concorrência. É uma concorrência desleal? Não sei também se é. Eu não acho que essa concorrência esteja matando o cinema nacional. Eu também não acho que ela seja desleal. Ela já foi desleal, porque o que aconteceu lá nos anos 90 é que o mercado de Hollywood estabeleceu aqui no Brasil um padrão de exibição, de som, imagem, que o Brasil tinha muita dificuldade de alcançar. Conseguia até, mas tinha muita dificuldade de alcançar, porque a gente não tinha ainda profissionais qualificados, a gente não tinha tecnologia. Então, assim, dos anos 90 para cá, isso se estabeleceu e a gente teve que correr atrás. E a partir dos mecanismos de fomento, a partir da criação da Ancine, do Fundo Setorial do Audiovisual, isso começou a ser desenvolvido, isso começou a ser investido. Foi investido muito dinheiro na formação, cara. Eu fiz um curso na Cinemateca aqui que recebeu dinheiro do governo federal para acontecer, entendeu? O governo federal tinha um programa chamado Rede Olhar Brasil, que acontecia no Brasil inteiro, em todas as capitais, de oficina de cinema, de audiovisual, botar a molecada que está aprendendo. Eu participei disso. O governo ele financiou assim o desenvolvimento mesmo do parque de produção brasileiro. Ele ajudou a indústria audiovisual a se estabelecer e alcançar esse padrão de uma forma mais rápida. Tanto é que 10 anos depois, a gente tem um período dos anos 90 aí sombrio, onde essa indústria internacional, essa concorrência chegou de maneira desleal e roubou o nosso mercado.
Aí o cinema entrou num, sabe, tipo, sei lá, teve ano que a gente conseguiu lançar 3 filmes. 3, tava falando aqui que a gente lançou 60 agora e tá ruim, né? Imagina, 3 filmes. A gente saiu desse período para chegar nessa questão do financiamento via fundo setorial, e 10 anos de financiamento fez com que o Brasil entrasse dentro do vamos colocar assim, do circuito internacional de cinema. Os filmes brasileiros passaram a não só serem exibidos, mas a vencer prêmios em muitos festivais importantíssimos. A gente está falando aqui de Berlim, de Cannes, de Veneza, sabe? Todas essas produções, elas são frutas desse desenvolvimento da indústria. E a gente não pode esquecer que esse mecanismo do Fundo Setorial Audiovisual também usa o dinheiro que o filme de Hollywood gera. Então, sei lá, se você paga para ver o Vingadores no Cinemark, você paga caro para caralho no ingresso, certo? Eu também concordo que é caro. Mas uma parte desse valor é um imposto que cai num fundo que vai financiar o filme brasileiro também. Então, existe essa contrapartida, porque esse mecanismo desenvolveu isso. Então, assim, também é bom para a indústria audiovisual brasileira no que diz respeito ao financiamento, e aí principalmente ao financiamento do desenvolvimento da tecnologia e ao financiamento da educação do audiovisual. E a gente está falando aqui não só da profissionalização do nosso indivíduo que está ali querendo trabalhar com isso, do desenvolvimento profissional desse indivíduo, mas também na formação de público, né? Em questão da gente poder financiar cineclubes, poder ter festivais, financiar vários festivais. Então, a formação de público também é muito importante, porque, como eu disse, né, a pessoa acha ruim porque ela está acostumada a ver um certo padrão, daí quando vê algo diferente, acha ruim. Geralmente é isso. Mas, assim, quando a gente tem muitos festivais acontecendo, a gente tem esse público assistindo muitas coisas diferentes, né? Não só o que esse parque exibidor hollywoodiano oferece. Então, tem isso também. A circulação do produto internacional aqui no Brasil, ela também era boa há um certo tempo atrás. Agora, o que acontece é que não existe mais isso e o preço do ingresso continua caro. Então, o lucro das empresas aumentou, tá ligado? Tanto da empresa que exibe, que é o caso do Cinemark, da UCI, quanto para a empresa que distribui, que é o caso da Disney, da Sony, da Paramount, né? Enfim, da Downtown, falar de uma aqui brasileira, quanto também para quem produz, que daí já o lucro é bem menor, mas também aumentou o lucro para quem produz. Então, as produtoras norte-americanas também estão ganhando muito mais dinheiro, porque agora esse imposto não está indo mais para esse fundo, está indo direto para eles. Pois é. Eu não tinha pensado por esse lado aí. Então, bicho, eu conversei aqui há um tempo atrás aí com a Melina, que é uma desenvolvedora de jogos, né? Você até comentou aí de editais para jogos, né? E a gente estava comentando justamente sobre essa indústria nacional, né? E eu enxergo que tipo, a gente não tem uma industrialização nesse nível assim, tá ligado? E isso que é o papel do Estado nesse momento histórico nosso, entendeu? Que a gente está vivendo para a cultura. É justamente essa parte de fomento para a gente industrializar, a gente chegar lá, entendeu? Tipo, ter uma indústria forte de cinema, tá ligado? De cultura, de audiovisual, de jogos, enfim, né? Porque eu, enquanto espectador, beleza, eu gosto de ver um filme da Marvel, tá ligado? Não vou mentir também, tá ligado? Eu gosto de ver, principalmente DC, que eu sou mais DC nauta, tá ligado? Mas eu também, tipo, não quero ver só isso, entendeu? A partir do momento que vira só isso, vira muito pasteurizado o bagulho, entendeu? E aí, pô, qual que é a graça de você ver sempre o mesmo tipo de filme, entendeu? Você vê a mesma linguagem sempre, tá ligado? E eu nem sou erudito, nem sou cult, nem sou nada, entendeu? Eu só gosto de ver filme diferente, tá ligado? E eu queria entrar numa outra seara que tem a ver já com o Oscar, já mesmo, tá ligado? Porque aí a gente falou de indústria, né? É o bagulho que tá acontecendo ali na Coreia do Sul, né? Soft powers à parte, assim, né? Tal, críticas à parte, assim, mas a Coreia do Sul tá se industrializando nesse sentido cultural, né? Com o K-pop aí, com os dorama deles lá, estão exportando os bagulho deles também, tá ligado? Tá tendo investimento público para incentivar. O Japão faz isso muito com os animes deles lá, né? Tá ligado? E aí, se não seria isso uma parada para a gente fazer aqui também, né? E aí, já aproveitando meu gancho aqui, eu já queria falar do Oscar, então, tá ligado? Abrir um outro bloco aqui para falar especificamente da situação brasileira no Oscar, tá ligado? Porque a crítica a Hollywood aí e tal, mas o Oscar ainda é um dos maiores prêmios, tá ligado? Da cultura, assim, mundial, especificamente do cinema e tal. A minha primeira pergunta é: o Brasil tem várias indicações pro Oscar, né? Tipo, se a gente for ver na história, né? Recentemente também, né? Tô vendo aqui a lista que a gente fez pro Oscar
do ano passado, todas as indicações de produções brasileiras. Tem Democracia em Vertigem, tem O Menino e o Mundo e tal, que concorreram ao Oscar aí. Mas você acha que rola esse não é necessariamente um boicote, mas essa esnobada, assim, com produções brasileiras e latino-americanas também, até um certo aspecto, assim? Não sei, acho que não é um boicote. Tipo, boicote é o que o governo brasileiro faz com o cinema brasileiro. Isso é um boicote mesmo. Acho que Hollywood, ela não tá nem aí pro cinema brasileiro, na verdade, entende? Tipo, o governo brasileiro já olha o cinema como um problema, entende? Daí boicota. Hollywood não vê o cinema brasileiro como um problema, entende? Eu acho que não tem a ver muito com isso, assim. Acho que eles estão cagando e andando pra gente, velho, literalmente. Mas o que eu digo, assim, é deles esnobarem, assim, porque, tipo, a gente teve altas indicações, tá ligado? O que acontece, cara? A gente tem que primeiro entender o que é Hollywood, o que é a indústria cinematográfica americana e, principalmente, o que é a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que é o que premia, que faz a premiação e entrega o prêmio do Oscar, né? Enfim, premiações a gente tem várias ao redor do mundo e, claro, no cinema a gente tem o Oscar, que todo mundo acha que é a maior coisa e tal, né? A coisa mais importante. E assim, se a gente olhar do ponto de vista de mercado, realmente é a coisa mais importante. Se você tem ali um cartaz do seu filme que tem 3 estatuetas do Oscar, é tipo assim, é tipo você coloca o seu produto na prateleira dos produtos top, entendeu? Para high society, para ser consumido, para ser vendido por um ingresso caro, entendeu? E para ser consumido, para ser comentado. Do ponto de vista de mercado, isso vale muito, é um selo importantíssimo que agrega muito valor ao produto. Isso é fato. Mas assim, se a gente parar para pensar, os produtos brasileiros, eles não têm o destino de mercado deles como o mercado americano, ou até o mercado internacional. É claro que os filmes podem e devem ocupar esse espaço, e muitos ocupam. A gente tem aí, historicamente, vários filmes que foram vendidos para vários países. Só que assim, quando você faz um filme em Hollywood, o foco do mercado é esse. São todas essas salas de exibição ao redor do mundo. Quando você faz um filme aqui no Brasil, o seu foco de exibição não está lá, não está na Coreia, não está no Japão, não tá. É claro que se vier é massa, é lucro. Então, em primeiro lugar, é pensar que o filme brasileiro ele não está nesse patamar, vamos dizer assim, de disputar um mercado muito grande. Ele vai disputar um mercado menor. Então, isso já faz Hollywood olhar para o nosso filme com um certo desinteresse, porque disputa um mercado menor. Filmes franceses, italianos, até filmes coreanos, indianos, disputam um mercado muito maior. Então, acho que essas produções vão interessar muito mais Hollywood. Enfim, só para contextualizar um pouco essa realidade de mercado, né? E quando a gente pensa no Oscar, eu acho que a gente tem que pensar como uma premiação para esse tipo de produto, né? Que vai ter essa circulação. O Oscar raramente premia filmes que não têm uma projeção internacional. É claro que existem categorias, e você vai ter lá a categoria de curta-metragem de ficção, e aí você vai ter um filme ali indicado que você nunca ouviu falar. Isso vai existir, mas mesmo assim, para os curtas-metragens, esse curta-metragem que está ali indicado, são filmes importantes dentro dessas categorias, né? Se a gente pensar nos Oscars aí de maior repercussão, como de melhor filme, melhor direção, melhor ator ou atriz, né? Para concorrer nesses Oscars, o filme ele tem que ter uma projeção muito grande. Quando ele não tem essa projeção muito grande de mercado, aí sim ele tem que ser um filme que tem uma qualidade técnica muito grande. Porque a gente está falando aqui da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. É claro, a qualidade artística ela é muito relevante, mas o que Hollywood faz é estabelecer um padrão técnico. O filme, para estar lá, ele tem que estar nesse padrão. Se ele não tiver nesse padrão, ele está fora, entendeu? Se a gente parar para olhar os filmes brasileiros que concorreram a Oscar, que não seja o Oscar de melhor filme estrangeiro, sei lá, pegar Cidade de Deus, por exemplo, que concorreu a 4 Oscars, né? Concorreu ao Oscar de montagem, Oscar de roteiro adaptado, se não me engano, fotografia, se não me engano, e de direção, eu acho, não me lembro bem. Isso aí? Acertei. Então, são 4 Oscars, assim, importantes, né? É um filme que não saiu daqui como um representante brasileiro no Oscar. Ele foi selecionado dentre as opções que existiam. E aí ele foi escolhido por mérito da produção dentro dessas categorias. E por quê? Porque ele está dentro desse padrão técnico. Então a gente também tem que pensar nisso. Outra coisa, o Oscar ele é uma premiação de uma academia na qual quem escolhe são os membros da academia. Então, se você é sócio da academia, você vota, você tem lá o seu voto, entendeu?
Então, vamos dizer assim, é uma parada democrática, ou seja, aquilo que a maioria acha interessante é o que vai ganhar o prêmio. Quando a gente pensa no cinema, e aí a gente está pensando no cinema como produto comercial, como um produto de mercado, realmente isso faz todo sentido, porque o que a maioria acha interessante é o que mais vai vender. Então, por isso que ele ganha um Oscar. Olha a lógica da premiação. Agora, você tem outros festivais, por exemplo, sei lá, pegar o Festival de Veneza, ou mesmo o Festival de Berlim ou Cannes, na qual você tem uma curadoria que estabelece critérios. E os filmes são selecionados e escolhidos por esses critérios. E muitas vezes esses critérios são puramente artísticos, estéticos. Eles não são técnicos. Cannes não está interessado se lá num país tal a pessoa domina uma técnica ou tem uma tecnologia específica para fazer um filme. Foda-se isso. O que importa é a qualidade estética da coisa, porque daí você já está pensando no cinema como arte, como um produto artístico, não como um produto comercial de mercado. E são duas coisas muito diferentes, né? O produto comercial é o produto do pop. Então, quando a gente pensa no Oscar, a gente tem que pensar que o Oscar ele é cultural. Agora, se a gente pensa em Veneza, em Berlim ou em Cannes, né? A gente está falando aqui de um produto artístico, de uma arte, de uma manifestação artística. Por isso, uma escolha estética. E aí, foda-se se a maioria gostou ou não. É uma curadoria, são pessoas que vão analisar ele por essa questão vamos dizer assim, do critério estético, né? Então, o Oscar, ele tem esse lugar também de premiação. E aí, quando a gente fala de democracia, é que nem política, meu. A gente elege presidente, tudo através de voto. A academia escolhe o vencedor do Oscar por voto, entendeu? Você põe seu voto lá na urna. E o que acontece quando o sistema é assim? Acontecem os lobbies. Vai lá, o cara que está lançando o filme da Sony, sei lá, o Homem-Aranha. Então, os caras se juntam e falam assim, mano, vamos dar uma festa lá na nossa cobertura da mansão lá em Hollywood, vamos chamar uma galera, botar uma comida massa, botar um cara para tocar e vamos pedir voto pro nosso filme, entendeu? Pro nosso Homem-Aranha, vamos exibir, vamos chamar os artistas, vamos tirar foto, vamos pagar revista para falar, entendeu? Então, esse lobby, ele é fortíssimo no Oscar, e não se ganha Oscar sem lobby. Então, você tem que ter o marqueteiro da campanha do filme ao Oscar. Se você não tiver um bom marqueteiro, é igual na política, você não se elege, cara. Total. E aí você vai buscar também os votos por nicho, igual aqui na política a gente não fala assim, vamos conversar com a galera dos enfermeiros, vamos conversar com a galera dos bancos, vamos conversar com a galera das fábricas, né? Então você tem esses nichos. Lá em Hollywood é a mesma coisa. Você fala assim, vamos conversar com a galera do roteiro, vamos conversar com a galera da fotografia, da câmera. Então tem tudo isso você coloca dinheiro e muito dinheiro. E assim, o filme brasileiro mal tem dinheiro para se investir em propaganda, você vai conseguir fazer um lobby lá nos Estados Unidos em dólar. O filme do Fernando Meirelles fez isso, cara, o Cidade de Deus. Se ele não tivesse feito isso, ele não teria entrado. E ele só fez isso porque ele recebeu uma grana em dólar para financiar o filme. Ele recebeu o financiamento. E assim, a gente tem que pensar que não é só isso que faz o filme entrar. Isso é o necessário para entrar. Agora, para o filme ser escolhido e ser exibido e ser selecionado, ele tem que ser bom, ele tem que, né? O Cidade de Deus dá uma aula de montagem, pelo amor de Deus. Então, assim, tem que pensar nisso. Eu não acho que o Oscar boicota o cinema nacional, porque ele não está nem aí com o cinema nacional. Ele já é dono do nosso mercado. Ele sabe que aqui a concorrência, nossa, é muito difícil, porque eles são donos das salas de cinema. Meu, para você ter uma ideia, se a gente não fizer, se o governo brasileiro não fizer uma lei obrigando o Cinemark a exibir filme brasileiro, eles não exibem. Você pode chegar lá com Cidade de Deus, o filme do Wagner Moura, o filme do Lázaro Ramos, o filme que é premiado em Cannes, em Berlim, em Veneza, o filme do Ali Muritiba, entendeu? Que é o Deserto Particular nosso aqui. Você pode chegar com um puta filme lá que os caras não vão exibir, entendeu? Porque já é uma venda casada, os caras já têm uma janela de tanto tempo de sala, de tantas salas para o próximo lançamento de Hollywood. E mesmo com essa lei aí, o cara pega o cinema nacional e joga nos horários, tipo, 3h30 da tarde, então, entendeu? Exatamente. Joga nos piores horários quando tem, porque daí cumpre a cota de tela, ou então faz aquele dia do cinema brasileiro. Aí fica um dia inteiro passando filme brasileiro e pronto, cumpriu a cota do ano inteiro, por exemplo, entendeu? Também tem isso. Então, assim, mas pelo menos a gente tem esses espaços, entendeu? Não dá para reclamar, mas assim, isso é muito pouco, irrisório. Se não me engano, a cota de tela, ela permanece a mesma aí nos últimos anos. Eu não tenho certeza se ela variou, aumentou e diminuiu, não tenho essa informação. Mas uma coisa que é fato é o seguinte, foi um dispositivo que foi inventado lá atrás para dar um espaço,
E assim, conforme os anos foram passando, nesses 10 primeiros anos aí do fundo setorial, a gente teve também uma ocupação de salas. Então, o cinema brasileiro começou a ocupar mais salas. Se a gente pegar estatisticamente, o ano passado, 2020, o filme que fez mais bilheteria, se não me engano, foi o Minha Mãe é uma Peça 3. Mesmo tendo um pedaço lá atrás, que foi o do lançamento, que é onde mais se fatura, a primeira semana, em 2020, esse filme ainda é o filme que fez a maior bilheteria de 2021. Então, é um filme nacional. Isso também está lá no Observatório de Cinema, se você der uma olhada lá. Então, assim, o filme nacional, ele conseguiu furar essa bolha da cota de tela. Ele conseguiu ocupar espaço, mas agora ele vem sendo minado, igual aconteceu agora, né? Boicotado, que não pôde estrear o filme do Wagner Moura, por exemplo. Mas foi muito trampo para ele furar essa bolha, né? E o dispositivo legal foi uma ferramenta importante para... Cara, mais de uma década, por aí. Você pode colocar aí 15 anos, assim, de que você consegue ter uma produção cinematográfica circulante mesmo, sabe? Vamos ver o filme brasileiro que está estreando aí, que a galera sabe qual que é o filme, sabe? Isso também é muito interessante de se analisar, assim. Sim, total. Você falou do lobby aí, cara, eu tô aqui, inclusive, deixar aí para audiência aí, tem um artigo lá no nosso site com todas as indicações do Brasil ao Oscar, assim, tipo, literalmente todas, tá ligado? Aliás, muito boa essa publicação, hein? Vale a pena, recomendo mesmo. Ficou muito legal essa matéria, Valdir, parabéns. Boa, valeu. Olha aí, ó, até fiquei desse jeito agora. O elogio desse, bicho. Pô, deu um trabalhão para fazer, foi um trabalho jornalístico de pesquisa. Muito bem pesquisado, parabéns. Porra, valeu. E assim, tem tudo lá, e o que mais me dói o coração, bicho, sem mancada nenhuma, é nossa Fernandinha Montenegro ter perdido ali de melhor atriz por causa desse maldito lobby, cara. Não, assim, ó, esse é o exemplo mais claro que a gente tem. Quem era Fernanda Montenegro? Ninguém conhecia ela. Claro, pra gente, se a gente falar quem é Fernanda Montenegro, cara, é simplesmente uma das maiores artistas que esse país já teve e que tem projeção internacional. Muita gente lá fora conhece ela. Ainda assim, perto da grandeza do Oscar, isso não é nada. Todo mundo questionou, claro, ela era a favorita. E assim, existiam outras favoritas, mas a que foi escolhida não era a melhor. Enfim, também não estou aqui desmerecendo. Muito massa. Mas era também uma Gwyneth Paltrow, assim, começo de carreira e começo tal. De carreira. Super apaixonada muito ainda. Boa. Tá não, assim, muito bom. O filme é legal, a interpretação dela é muito boa. Ela não estava ali à toa, estava ali concorrendo, no par, entendeu? Mas o que fez ela ser escolhida foi o lobby. É muito complicado, cara, ganhar um Oscar. Não é só uma questão de meritocracia, assim como na vida, tudo na vida não é uma questão de meritocracia, né, cara? Você precisa ter alguém ali por fora, por trás, te ajudando, senão você não chega lá. O dólar aí fala mais alto nessa corrida meritocrática aí, né? Mas, assim, e também, Central do Brasil é um filme muito foda, assim, eu também perdeu por causa do lobby na minha cabeça, assim, entendeu? O Miramax ali fez o lobbyzinho aí pra Vida é Bela e tal, que também é um puta de um filme, também é foda pra caralho, A Vida é Bela, mas Central do Brasil aqui, sendo bairrista agora, tô sendo bairrista, nossa, é Brasil. Eu também acho mais massa. Eu também acho mais massa, mas uma coisa que eu entendo também é que, assim, A Vida é Bela, ela tem uma temática que interessa muito mais, entendeu? Ele é muito mais... Pô, você tá falando de Segunda Guerra Mundial, você tá falando do Holocausto, mano, saca? Um filme italiano falando do Holocausto. Você gera um valor agregado no produto muito maior. Então, o Oscar vai olhar para esse filme com muito mais interesse do que olha para o Central do Brasil, entendeu? Por uma questão mercadológica mesmo. Total. E também já deixar a indicação aí da Vida é Bela, mesmo que tenha ganhado aí no lobby, mas hoje em dia mais, né, meu? Participar até mais do que na época que foi lançado, tá mais relevante ainda. Filme atual. E aí você mencionou o filme nossa, aqui é bairrista total agora. Curitiba, Paraná, Brasil, né? Vocês estão em deserto particular. Eu fui com a minha senhora aí, Emanuele, e a gente foi junto ali no Cine Passeio aqui em Curitiba. Inclusive, deixar uma dica para a prefeitura. Vamos descentralizar o Cine Passeio, vamos trazer outros Cines Passeios aí pelo bairro. Eu sei que é foda, eu sei que é caro, que envolve uma grana, não é fácil, mas fica a dica aí, hein, viu? Vamos descentralizar aí o Cine Passeio, vamos tentar trazer mais aqui para a perifa e tal, para a gente ver também. A gente também gosta de filme, porra. Mas a gente foi ali no Cine Passeio, assistimos Deserto Particular, e é foda, bicho, e é foda. E a minha pergunta é assim, quem disse que Curitiba não tem cinema, bicho, tá ligado? Qual que é o rolê do cinema curitibano aí, Danilo? Você que vê na prática todo dia, mano. É engraçada essa história, porque assim, eu tô aqui há 12 anos. Há 12 anos eu estou em Curitiba. Já me sinto hoje um curitibano.
Sou casado com uma curitibana. Hoje eu olho para esse lugar aqui como se fosse, vamos dizer assim, eu consegui encontrar uma identidade, uma identificação com esse lugar, com essa cidade. E os meus filmes, eles são filmes curitibanos. São filmes que falam de Curitiba, essencialmente de Curitiba, com rostos curitibanos. Assim. Eu faço questão de que seja assim. Porque até então são filmes financiados pelo município de Curitiba, através da Fundação Cultural de Curitiba, pelos mecanismos de fomento municipais. Então, eu tenho conseguido produzir através desses mecanismos, e isso é muito massa. Tipo, existem cineastas aí que estão completamente desamparados. Eu não me sinto desamparado, né? O município de Curitiba me ampara no que diz respeito à minha produção cultural, à minha produção cinematográfica, né, e audiovisual, de um ponto de vista geral, porque eles também financiam, não só produtos para cinema, mas financiam produtos para internet. Então, a gente vem produzindo webséries, né, e vídeos, lançando vídeos para a internet. Então, isso é muito legal, cara. Assim, existe uma presença, a Fundação de Cultura faz um trabalho muito bacana de incentivo no que diz respeito à produção. Eles financiam bastante produção, né? E se a gente parar para analisar a indústria, a gente vai perceber que ela precisa de investimento. E Curitiba tem um investimento, o estado do Paraná tem um investimento. Se a gente olhar para os números, eu até peguei aqui, cara, eu fiz uma pesquisa aqui, no Observatório de Cinema e Audiovisual mesmo ali da Ancine, você tem ali, numa das tabelas de filmes lançados e tal, o ranking dos filmes por estado. E assim, o Paraná ele vai aparecer aqui em 4º lugar. No ano passado, 187 títulos exibidos o Paraná teve no circuito comercial brasileiro. Ou melhor, no circuito comercial brasileiro, no circuito comercial estadual. Fica atrás só dos 3 maiores, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que são os 3 maiores PIBs do Brasil. Então você tem o Paraná ali em 4º lugar na quantidade de filmes exibidos, de público, de renda, entende? Do dinheiro que isso gerou, de bilhete, de ingresso, de pessoas indo no cinema. E aí, quando você vai para o ranking por municípios, Curitiba vai aparecer só em 7º lugar. Curitiba perde para outras capitais, como Fortaleza, Salvador, que no ranking estadual estão abaixo. Então, assim, pensar no estado do Paraná, você tem muito consumo de cinema na região metropolitana de Curitiba. No interior do estado também, você tem muita gente indo no cinema. Mas aí, quando você chega aqui em Curitiba, você percebe que não é tanta gente assim. Mesmo assim, a gente é o 7º município do Brasil em quantidade de pessoas nas salas de cinema e em quantidade de filmes sendo exibidos. Então, 187 filmes sendo exibidos ao longo do ano é bastante coisa. Apesar de a gente ter essa realidade, o 4º estado que mais consome e mais passa filme, né? A 7ª cidade que mais consome e mais passa filme, nós não somos ainda o município e o estado que mais investe, ou que chega perto desse que mais investe. A gente tem um parque exibidor muito grande, a gente tem muitos filmes sendo exibidos, mas a gente tem poucos filmes sendo produzidos aqui. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Salvador, Bahia, né? Aí Minas Gerais a gente está falando aqui de Belo Horizonte, né? São cidades que investem muito mais. A gente pensar em Pernambuco, lá, Fortaleza, né? São cidades que têm um volume de financiamento muito maior. Então, você pega um edital lá de Belo Horizonte, o edital é de 4 milhões. Aí você vem para um edital aqui do Paraná, é de 1 milhão. Então, existem essas realidades, assim. Por conta disso, o cinema paranaense, eu acho que não consegue se desenvolver mais, mas poderia. Eu tenho certeza absoluta, pelas pessoas que eu conheço aqui, que nós temos aqui mão de obra qualificada. E, cara, isso é tão verdade que muitas produções de São Paulo, do Rio de Janeiro, vêm para cá, vêm rodar aqui. Isso quando a equipe daqui não é convocada para ir para lá, entendeu? Eu estou falando aqui de equipe técnica e equipe artística também. Então, a gente tem mão de obra capacitada, de alta qualidade. Curitiba tem um estúdio de produção de áudio para cinema que é top de linha, nível hollywoodiano. Tanto é que alguns filmes hollywoodianos foram finalizados, o som foi finalizado aqui, né? No estúdio do Laroca, a gente tem ali o Ensaio sobre a Cegueira. Pô. É um filme alto padrão que foi feito aqui em Curitiba, o som do filme, entendeu? Então, assim, a gente tem mão de obra técnica e artística qualificada, isso está provado já pelas produções que saíram daqui. Agora, você estava falando aí do Deserto Particular, né? Deserto Particular é um filme que, enfim, claro, existem profissionais envolvidos nessa produção que são que extrapolam as fronteiras de Curitiba, do município e também do estado do Paraná, né? Mas, assim, é um filme de produção local aqui, ele saiu daqui, uma produtora daqui, um cineasta daqui, que teve a sua formação aqui, né? O Ali Muritiba, ele aprendeu a ser cineasta aqui em Curitiba. E é claro, óbvio, que tem toda uma bagagem de vida
que agrega nesse profissional que ele é, e que isso não foi só daqui, que ele viveu só aqui. Mas, enfim, a gente está falando de um profissional capacitado, que profissionalizado pelas academias daqui, né, pelas escolas daqui. Além disso, a gente tem tecnologia suficiente também para produzir grandes coisas. Tanto é que o próprio Deserto Particular e o próprio estúdio do Laroca ali são exemplos claros disso. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de incentivo para poder produzir. Porque a gente está falando aqui de um produto de alto custo. A gente está falando aqui de um produto que custa milhões para ser feito, né? Um filme de longa-metragem hoje no Brasil, a gente está falando aqui de um padrão cinematográfico que a gente tem hoje no nosso parque exibidor, que é esse padrão hollywoodiano. Esse filme, ele custa, no mínimo, R$1,5 milhão para ele sair assim, sem publicidade, e só no formato que ele precisa estar para poder ser exibido nesses lugares todos. É muito dinheiro, entendeu? Mas assim, de novo aqui, o Minha Mãe é uma Peça 3 fez a maior bilheteria aí, ganhou, faturou um monte. Então, o filme é um produto que custa muito caro, mas que rende muito dinheiro. Não é à toa que Hollywood coloca $500 milhões num filme. Então, assim, cara, o que precisa? Precisa de financiamento. Como a gente consegue financiamento hoje? A gente consegue financiamento através dos recursos de financiamento, dos mecanismos de financiamento, através de leis de incentivo fiscal, através de dispositivos de empréstimo no BNDES. Tudo isso tem que estar na mesa, entendeu? Para a gente poder acessar, pegar esse recurso e fazer o filme. Se isso não estiver na mesa, a gente não consegue produzir. Eu acho que a realidade do Estado e do município está nesse lugar. Apesar da gente produzir, ter um dinheiro, a gente não tem dinheiro suficiente. A gente consegue lá fazer um curta-metragem de 70 mil, 100 mil. Legal, fazer um filme bom, que vai concorrer a prêmio, que vai ganhar, vai circular igual eu fiz o meu primeiro curta, O Pai aos 15. Custou R$70 mil para fazer. Eu, Danilo Custódio, poderia vender um carro, juntar dinheiro e conseguir levantar esse dinheiro e fazer um curta. Ok, poderia fazer isso. Mas a gente está falando aqui de longa. A gente está falando aqui de milhão, né? É um pouco além, assim. E esse dinheiro ele só vai vir através de mecanismos federais mesmo. Alguns estados conseguem? Sim. Então, assim, o estado e o município poderiam investir mais e poderiam investir em obras de longa-metragem. O município continuar investindo pequeno para desenvolver mesmo um mercado de curta, igual vem desenvolvendo de documentário e tudo mais, que eu acho interessante, de produção para web, que é muito legal. Agora, o estado deveria vir com uma presença maior de investimento a nível, sabe, para a gente poder produzir aqui filmes que, de fato, vão conseguir concorrer de igual para igual nesse mercado, que já é desleal, como a gente está falando aí, né? Total. Eu conversei até com a Melina, de novo, trazendo esse papo aí dos jogos, porque eu falei até naquele episódio que eu tava lendo as veias abertas da América Latina, tá ligado? E esse bagulho aí da indústria local ser polo da indústria internacional não é por acaso, entendeu? É porque é um projeto político mesmo e tem muita gente lucrando com a migalha, entendeu? Que sobra, tá ligado? Desse espólio, assim, tá ligado? É jogo de interesse também, tá ligado? Industrializar o país é jogo de interesse, assim. E aí você comentou, só abrir um parênteses rapidinho aqui, já fecho ele. Você comentou dessa galera que fala, tá usando fundo público, não sei o quê, blá, blá, blá. Porra, cara, capitalismo pressupõe Estado, tá ligado? Não tem capitalismo sem Estado, tá ligado? Hollywood mesmo foi construído com muito dinheiro público do governo dos Estados Unidos, tá ligado? O governo dos Estados Unidos socou dinheiro no começo de Hollywood, tá ligado? Para construir Hollywood, assim. Todos os países que querem desenvolver a sua indústria audiovisual investem pesado nisso. Todos. A Coreia... A gente está falando aqui da Coreia do Sul, né? A Coreia do Sul, a China, a Índia, os Estados Unidos, a Alemanha, a França, a Itália. Todos esses países investem pesado no seu audiovisual porque tem uma vontade de desenvolver essa indústria. Quem investe mais, claro, é os Estados Unidos porque também é quem lucra mais. Mas o Brasil precisa investir muito mais. É um investimento muito pífio, muito irrisório. Total. Você falou aí, a gente comentou do Deserto Particular, a gente foi assistir aqui, eu com a minha senhora, e é muito foda, é um filme foda pra caralho. E aí muita gente fala, não é um filme pra Oscar, não sei o quê. Pra mim é filme pra Oscar, sim, tá ligado? E só minha opinião importa. Mas, infelizmente, ficou de fora, tá ligado? Não entrou na lista. Mas você assistiu alguns dos filmes do Oscar aí? Deserto Particular tinha chance, os filmes aí não estão com nada? Qual que é aí? Cara, é assim, para mim o Oscar, eu vejo o Oscar com muito ceticismo, assim, sabe? Eu não fico torcendo, nem criando expectativa, porque eu sei que é uma parada de lobby, é político, é voto, é eleição, entendeu? Na minha cabeça, o Deserto Particular, o mérito do Deserto Particular foi ter vencido o festival que fez com que ele se tornasse
habilitado a participar do Oscar, né? Que é um dos festivais mais importantes do mundo. Então, assim, já é um filme que artisticamente recebeu um prêmio à sua altura. E eu, sinceramente, não acho que o Oscar seja mais importante que esse prêmio para esse filme. Claro, se a gente estiver pensando aqui na Grafo, né, nos produtores e no dinheiro que esse filme poderia gerar, daí sim. Mas eu acho que artisticamente, o prêmio que ele levou em Veneza já é um prêmio que, na minha opinião, é um peso muito maior que o próprio Oscar. Do ponto de vista artístico, estético, entendeu? Do ponto de vista de discurso, do que esse filme quer dizer. Então, a importância dele, o peso do prêmio que ele deveria levar, ele levou lá em Veneza, entendeu? Para mim, eu sempre vi dessa forma. O Oscar, ele entrou numa seletiva por ter sido selecionado, vencido esse festival. E aí, claro, depois foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para ser o representante brasileiro no Oscar, porque vale aqui lembrar de novo, ele levou esse prêmio, então ele já estava à frente de todos os outros. Acho que se a Academia escolhesse outro filme, não ia fazer sentido nenhum. Mas, enfim, eu penso que o cinema brasileiro no Oscar, ele sempre dependeu de lobby. Acho que se a gente parar para pensar, o que talvez tenha chegado mais perto de ganhar, assim, alguma coisa recentemente, foi o Democracia em Vertigem, por causa do lobby da Netflix. Mas, enfim, não era também um Oscar tão importante, Oscar de documentário, claro, para os seus realizadores e tal, mas eu digo para a Netflix. Então, talvez eles não tiveram investido tanta grana, tipo, não vale a pena investir tanto, porque a gente já tem um nicho comercial para esse filme, por exemplo, entendeu? Agora, se fosse a Sony, se fosse outra, eu acho que eles teriam investido mais pesado. Mas, enfim, eu acho que se não for assim, se não for por uma Netflix da vida, nós vamos continuar só margeando o Oscar, sabe? Porque, de novo, não é algo que interessa a Hollywood. E aí a nossa chance acaba sendo esse lance do Oscar de cinema estrangeiro, porque daí, realmente, a seleção desse produto é feita de forma diferente. Mas aí, cara, não sei, o cinema nacional, apesar de ser grande, ser muito bonito, a gente tem um tempo e um ritmo que, enfim, é o nosso ritmo, é o nosso tempo, é o nosso olhar. Isso eu acho muito interessante. Os filmes nacionais carregam essa marca, né? Se a gente parar para assistir os últimos grandes filmes aí, desde, sei lá, Central do Brasil, que foi o que você colocou aí, né? Então, acho que o cinema brasileiro ele precisa primar por esse primor técnico e trazer junto essa questão estética da beleza do cinema do Walter Salles, né? Da beleza do filme, do cinema do Ali Muritiba, do filme do cinema da Laís Bodansky, entende? E eu acho que a gente vai sempre estar margeando por aí, mas sempre com um lobby muito pequeno perto do que o cinema coreano, o cinema, enfim, francês, o cinema italiano vai estar colocando, né, de lobby. Então, a gente vai estar sempre margeando. Eu acho difícil, não vejo perspectivas nenhuma de que a gente, num futuro próximo, possa concorrer de igual para igual com qualquer outro tipo de produção ali no Oscar. E eu penso que com esse desmonte que veio acontecendo nos últimos 5 anos, isso se torne cada vez mais difícil, né? Mas, enfim, continuo mantendo fé e esperança nas nossas produções nesses outros festivais, que são, para mim, muito mais relevantes, como Berlim, Cannes, Veneza, né? A gente pode olhar também para festivais no Japão, para festivais na Coreia, para festivais na Argentina, para festivais no Brasil, né? Então, acho que esses espaços eles vão estar sempre sendo ocupados por belíssimas produções que valem a pena ser vistas. Sim, muito filme. Só antes de entrar nessa seara aí desses outros festivais importantes, esses outros prêmios importantes, como que tá aí o teu termômetro pro Oscar desse ano aí? Você falou que tem uma certa distância aí do Oscar, né? Mas qual está torcendo para algum? Você viu algum filme aí? Qual que é? Cara, eu vi alguns, ainda falta ver muitos, assim. Eu gostei dos filmes que eu vi. Acho que a Netflix vai vir forte com o lobby, pesado. Então, assim, se eu fosse apostar minhas fichas, se estivesse valendo alguma coisa aqui, eu apostaria no Não Olhe para Cima, porque eu acho que eles vão vir com o lobby mais forte, né? Então, acho que é um dos grandes concorrentes aí para disputar várias estatuetas aí que eles estão, né? Mas principalmente de melhor filme. Acho que quem pode levar aí melhor diretor é o Thomas Anderson. Acho que dessa vez ele leva, cara, um Oscar por causa de lobby, assim, também, sabe? Eu não assisti o filme dele ainda, acho que não estreou no Brasil, mas eu vou assistir, assim que estrear, vou assistir. Se eu tivesse que... Eu não vi, para você ver, né? Mesmo sem ver os filmes, eu faria minhas apostas, assim, por uma questão mesmo de aonde essa pessoa está dentro desse contexto aí hollywoodiano, entendeu? Eu acho que o Paul Thomas Anderson, ele, enfim,
É um diretor que vem se destacando, né? Mas, de novo, o lobby da Netflix vai vir muito forte, assim, então... É isso, eu não tenho apostas também, eu vi só Duna e o Não Olhe para Cima. Não vi os outros ali. E é uma questão também que, até vendo na lista de indicações aqui, principalmente de melhor filme, a própria academia está se abrindo, né, para uma certa diversidade aí e tal, estão indicando filmes internacionais também. Cara, isso é uma parada interessante de se observar, assim, tipo, a gente vive hoje na cultura do cancelamento, certo? Então, claro, você vai falar bem do nazismo aí, ou falar mal de alguém que vai comer na sua mesa lá no Big Brother e tal, isso pode desencadear, vamos dizer assim, uma cultura de cancelamento, assim, né? E a gente vive essa realidade hoje, das redes sociais e tudo mais. E, mano, Hollywood tá super inteirado nisso, entende isso. E mais do que isso, eu diria que ele já vem antecipando esse movimento já há alguns anos. Claro, ao longo da sua história, sempre foi uma permeação racista e machista. E como a gente começou a entrar nesse mundo da era da rede social e tal, a partir dos anos 2000 aí, né? E aí com mais intensidade a partir dos anos da segunda década, né? Desse século que a gente está vivendo. Então, a partir de 2012, 2013, a gente tem Hollywood se abrindo muito mais para abraçar, vamos dizer assim, né? A população negra, né? A população oriental, a questão Latina da presença também. Da mulher, a questão da presença da mulher também, né? E isso acontece por causa de uma movimentação interna de Hollywood. Então, as mulheres começam a reivindicar salários iguais, começam a questionar, por que só homens são indicados ao Oscar de melhor diretor? Por que não tem mulher ali? As mulheres são ruins, são piores? Então, essas coisas começam a refletir, né? Nas seleções e nas premiações também. E eu acho que Hollywood está absorvendo isso, vem absorvendo isso com o tempo, e eu acho que vem fazendo isso bem, assim, diferente de outros espaços, né? Se a gente pegar aí, por exemplo, uma outra premiação grande que tem nos Estados Unidos, além do Oscar, essa que quase não aconteceu esse ano. Qual que foi a... Globo de Ouro. Globo de Ouro. O Globo de Ouro está numa posição muito mais delicada. O Oscar não chegou nem a ficar em xeque, ele só foi questionado, moveu umas peças e entrou no jogo. E eu acho que isso tem a ver também com essa questão da representatividade democrática. O Oscar, querendo ou não, a academia, não é um clubinho fechado. Financeiramente falando, né? Mas você tem ali artistas negros, né? Que estão ali em lugares de protagonismo, né? Cineastas. Claro que ainda vamos dizer assim, um espaço muito pequeno sendo ocupado por essas representatividades, mas ainda assim ela existe. Então tem essa questão também em Hollywood. A gente tem que pensar que o Oscar também vai atravessar isso, vai passar por isso, né? Total, né? Uma questão de mercado. Exato. Mas eu não acredito, por exemplo, que se o Denzel Washington ganhar o Oscar de melhor ator, vai ser porque ele é negro, entendeu? Eu acho que é por causa do trabalho mesmo que ele fez. A representatividade está ali, tem o Will Smith ali também. Então, tem o Javier Bardem, que nem americano mas, enfim, existe isso. Pô, a gente pode parar para pensar no caso do exemplo brasileiro, né? A gente tem o Cidade de Deus, que concorreu ao Oscar de edição, e o cara não era americano, né? O editor brasileiro que concorreu era o Daniel, pô, o cara lá de São Paulo. Então, assim, sempre teve isso no Oscar, né? Não é comum, é mais raro, mas isso vem sendo cada vez mais comum, eu acho. Tendência de mercado também. Todos os mercados estão se movendo nesse sentido, né? E de novo, melhor que tenha isso do que não tenha nem isso, tá ligado? Exatamente. E aí você comentou dessa parada aí da temática, eu acho que também é um pouco de reparação histórica, tá ligado? Tipo, pô, miliana aí, os caras de fora, comunidade LGBTQIA+, aí de fora do bagulho, comunidade negra de fora do bagulho. Então, ter um certo destaque, assim, hoje em dia, é tipo uma reparação histórica, né? E você falou de outras premiações, então vamos falar do cinema brasileiro em outras premiações, assim, né? Se no Oscar, então, a gente esnobado, né? A gente não é valorizado, nessas outras premiações, o Brasil manda ver bem pra caramba, né? Exatamente. Porque daí não importa o lobby, não importa o dinheiro que você coloca, entendeu? Você tem ali uma curadoria que é selecionada a dedo, e essa curadoria normalmente possui olhares
que são olhares internacionais. Você tem uma representação mais plural, né? Você tem, por exemplo, brasileiros que fazem parte de curadoria de Festival de Berlim, por exemplo, né? Você tem coreanos que fazem parte da curadoria do Festival de Veneza. Então, é uma realidade. Não sei se tem, mas eu quis fazer só uma comparação, né? Mas, assim, é uma realidade. Se a gente pegar a curadoria do Festival de Cannes, você vai ver que existem pessoas ali que são de vários países diferentes, que não só da França, né? A curadoria desses festivais, ela é uma curadoria que vai olhar para o filme, não porque é um filme produzido por eles, por aquela indústria que tem esse objetivo comercial de fazer dinheiro, de monetizar. Não, aqui a gente está interessado na arte cinematográfica, né? Quando a gente pensa no festival de cinema, e principalmente nesses festivais específicos, né, a gente está falando de festivais assim que vão olhar o filme do ponto de vista da arte cinematográfica. Quais são as revoluções de linguagem que ele traz? Quais são os temas que ele aborda? De que forma ele aborda esse olhar, esse tema, né? Qual é o olhar que ele traz para esse tema? Então, são questões assim que são muito mais observadas. E aí, nesse quesito, o cinema brasileiro, desde que o Fundo Setorial foi estabelecido, de 2001 para cá, ele só ganha mais espaço de representação. Pensar e colocar nos 10 primeiros anos, a gente veio crescendo, mas a partir dos próximos 10 anos, né, de 2011 até 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, que foi o caso do Deserto Particular, né? 2019 foi o caso do filme do Wagner Moura, o Marighella, que foi aplaudido em pé em Cannes. Então, a gente tem filmes que são ovacionados como verdadeiras obras de arte cinematográficas. E aí, eu não estou dizendo que são bons ou maus filmes, eu não quero aqui fazer um juízo de valor no sentido de ser bom ou ruim, mas é uma questão assim de serem filmes que protagonizaram formas estéticas, né, que foram aplaudidas de pé pelos principais cineastas, realizadores e críticos de cinema do mundo inteiro. Então, assim, dizer que o filme é bom ou ruim nem cabe aqui para mim, né? Acho que o próprio prêmio que o filme leva lá fora vai dizer. Mas o fato de que o filme tem o seu mérito, isso é inquestionável, né? E o cinema brasileiro sempre teve o seu mérito. Ele sempre foi visto, ele sempre foi aplaudido. Se a gente parar para olhar aqui nos últimos 10 anos, a gente vai ver um monte de filme fodas que foi feito, sabe? Falando aqui rapidamente, assim, dos últimos, assim, que eu achei, tem lá Boi Neon, aí teve o Menino e o Mundo. O Menino e o Mundo, que era uma animação, foi feito em Minas Gerais, esse filme é de BH. Esse filme, ele iniciou um movimento de animação em BH. Tipo assim, cara, quando o filme, sabe, foi pro Oscar, tipo, as pessoas começaram a estudar animação, houveram cursos, o município fomentou, incentivou, porque teve essa demanda. Então, um filme nacional que foi lá para fora e que ganhou várias premiações no mundo inteiro antes de chegar no Oscar, vamos dizer assim, ele impactou diretamente em toda uma indústria local lá de Belo Horizonte. Então, isso é muito interessante também de ser observado, né? Aí teve Bacurau, Fortaleza, sabe? A gente está falando aqui, não é só filme feito, não são filmes brasileiros, a gente está falando filme feito em São Paulo, filme feito no Rio, filme feito em Belo Horizonte, filme feito em Fortaleza, filme feito em Curitiba, entendeu? Filme feito em Porto Alegre, sabe? Esse é o cinema nacional que a gente está falando. A gente tem de norte a sul aqui uma qualidade ímpar, assim, e que esses filmes, eles circulam e eles são vistos e são ovacionados mundo afora. Só que aqui no Brasil, eles muitas vezes são boicotados, né? Não passa. Que é foda, triste mesmo. Eu gostei pra caralho do Menino e o Mundo, assim, é uma das animações que eu mais gosto, assim, é o Menino e o Mundo, que é muito foda. Mas aí você trouxe essa questão, né, do boicote e tal, do filme aí. Mas assim, trazendo já pro final aqui, né, do nosso papo aqui, infelizmente, né, o papo tá massa, assim, mas trazendo pro final, assim, pro último bloco, acho que deu para ter um consenso aí, que você falou, que, tipo, o filme nacional é bom, entendeu? E não é só porque é nacional, a gente tem que ser patriota burro, assim, falar, não, só vejo filme nacional. Não, mas é porque é bom, tá ligado? É bom, tem qualidade, tá ligado? E deve ser, sim, valorizado e tal. Mas como chegar lá, assim, na sua fala, eu fui entendendo que é uma via de mão dupla também, tá ligado? Por um lado, tem o poder público incentivando e fomentando e tudo mais, e por outro lado, tem a audiência, tipo, indo e consumindo esses filmes, né? Muitos deles estão de graça aí para consumir, né? Tá ligado? Tem algum acesso, alguns deles são bem difíceis, não dá para negar, tá ligado? De ter um acesso mais
mais geral, assim, também. Mas então, por onde passa esse caminho de valorização do cinema nacional, assim, cara? Só tem uma resposta aí para essa pergunta: é financiamento, investimento. Passa por isso. Antes de qualquer outra coisa, se não tiver investimento, financiamento, nada acontece. Então, para que a gente possa valorizar o cinema nacional a ponto de colocar ele em lugar de protagonismo, a gente tem que botar dinheiro nele. Se não botar dinheiro nele, não adianta. E botar dinheiro pro marketing também, né? Tá ligado? Porque senão, tipo, não adianta você só fazer teu filme assim e ninguém saber que teu filme tá sendo feito, tá ligado? Cara, assim, ó, o investimento no filme, ele acontece no momento em que ele ainda é uma ideia, um projeto. Então, você precisa investir o dinheiro para desenvolver o roteiro. Isso custa dinheiro, entendeu? Se a pessoa vai ficar 1 ano lá trabalhando nesse roteiro, ela tem que ser remunerada por isso, o roteirista. Então, você tem que ter esse dinheiro para desenvolver o projeto do filme. Aí não só o roteiro, mas todo o projeto do filme, né? Desenvolver o orçamento, desenvolver a estrutura de produção, desenvolver o tamanho, o que ele vai demandar. Aí, além disso, você precisa ter o dinheiro para produzir o filme, fazer o produto. Então, quando o projeto está pronto, desenvolvido, ele vai ser executado. Então, é necessário ter esse investimento na execução. E, por fim, você tem que ter o investimento na distribuição, que é quando ele vai ser distribuído para o parque exibidor. E esse dinheiro da distribuição, ele envolve também a questão da publicidade. Mas não é nem só isso. Às vezes, você tem que pagar para ele ser exibido. Por exemplo, às vezes, para o filme circular em um determinado festival, você tem que pagar para mandar o filme para lá. Entendeu? Então, tem que ter esse dinheiro também. Ou, às vezes, por exemplo, assim, pensar que o filme vai circular numa sala de cinema. O filme foi produzido no Paraná, mas ele vai circular numa sala de cinema lá na Bahia. Então, você tem que ter um dinheiro para mandar esse filme para lá, para distribuir ele, entendeu? Então, esse é o investimento que tem que ser feito na cadeia produtiva de desenvolvimento, produção e distribuição, assim. Total. E aí você já trouxe algumas indicações, assim, né? Mas, tipo, pedir para você indicar coisas para quem quer conhecer mais o cinema nacional, assim, nosso, entendeu? Até local aqui, Curitiba e tal, para ver que, pô, tem cinema bom sim, e é lenda que o cinema nacional é ruim. Pode indicar seus filmes também, tá? já deixando aí a letra. Já. Bom, cara, assim, o que eu vou poder indicar, né? Eu acho que o principal local de busca, assim, por novos filmes e coisa que está sendo feita são os festivais. Então, acho que a galera pode dar um Google aí, por exemplo, e pesquisar assim, Festival de Cinema em Curitiba, ou Festival de Cinema no Paraná. Aí você já vai ter ali uma lista, você já consegue entrar, você já consegue acessar um ou outro título. Você não vai conseguir assistir, né? Porque daí você tem que ir no festival para ver. Mas, enfim, você já consegue saber mais ou menos o que está rolando. Então, acho que essa primeira busca atrás dos festivais ela é fundamental para quem quer conhecer coisa nova, né? Então, a primeira coisa que eu indico, dá um Google aí, cara. Procura aí quais são os festivais e quais são os filmes que estão passando nesses festivais. Talvez você não consiga assistir, mas tem muito festival que está acontecendo online. Então, pô, ainda mais agora com a nova variante aí do Covid, né, da Omicron e tal, que muitos festivais que iam começar a voltar a ser presenciais voltaram atrás, estão acontecendo online ainda. Então, você tem festivais que ainda estão lá na web para você dar play no filme do ano passado. Então, você vai, sei lá, você teve a Mostra Tiradentes, que acabou de acontecer, os filmes já passaram. Mas, pô, dá um Google aí, vê quais festivais estão acontecendo. Às vezes o festival está rolando lá em Manaus, mas você consegue ver, porque o festival é online. E você consegue ver os filmes de curta e de longa-metragem pela internet, né? Na sua casa, na sua tela. Então, assim, eu acho que esse é a primeira indicação que eu dou. A segunda, uma indicação mais local aqui, nossa, do Paraná. Existe um canal feito por uma iniciativa de algumas pessoas que são super importantes no sentido de pensar o fomento e o próprio pensamento crítico do cinema aqui em Curitiba e no estado do Paraná, chamado Paranaflix. É um portal na web, digita lá Paranaflix no Google, que vocês já vão encontrar. Ali você vai encontrar produções feitas aqui no Paraná que estão disponíveis gratuitas. Desde coisas antigas até coisa mais atual, assim. Claro que não tem tudo lá, porque é só os conteúdos que os realizadores e os produtores disponibilizam gratuitamente, mas tem bastante coisa lá, bastante filme premiado, curta-metragem que foi feito aqui, com lei de incentivo municipal que foi premiado, então vale a pena checar isso para conhecer um pouco do que anda sendo produzido aqui no estado. Enfim, uma outra coisa que eu indico é procurar ver os filmes nacionais nas plataformas de streaming, porque muita gente assina, né? Netflix, Amazon, Disney, e enfim, a Disney ainda não tem nenhum catálogo nacional de coisa nacional, e eu acho que a Amazon já tem coisa produzida e vai ter muito mais, mas a Netflix tem bastante coisa. E assim,
vão procurar assistir essas coisas nacionais que estão passando, né? As coisas gringas são legais, mas as nacionais também. E eu já deixo a dica aqui, ó, na Netflix, uma série que eu tô gostando muito de ver, já tá na 3ª temporada, é o Sintonia, que é uma série do Condzilla. Pô, o Condzilla é um cara que, sabe, começou fazendo videoclipe pra internet na quebrada, pra molecada do funk, e enfim, se tornou um dos principais nomes da produção audiovisual nacional e acabou emplacando uma série na Netflix, e a série dele é incrível, é muito boa, cara, o Sintonia. Todas as 3 temporadas, vale muito a pena ver. Uma série que tem um olhar muito sensível para a periferia, no sentido de pensar, principalmente questões que são tabus, como, por exemplo, a questão religiosa na periferia. Isso é um tabu, assim, a gente costuma falar, quando a gente fala da religião evangélica, né, dentro da periferia, e como isso é ruim e tudo mais, pensar nessa questão, principalmente da questão política, né? Como as igrejas conseguem manipular politicamente o seu rebanho, vamos colocar assim. O Condzilla traz um olhar para essa questão da religião evangélica dentro da periferia, que é um olhar muito interessante, muito real, muito palpável, assim, sabe? A questão do crime, da criminalidade também, vale muito a pena ver. Fica a dica. Outra coisa que eu quero indicar aqui para vocês assistirem, procurar assistir, são esses filmes que circulam por grandes festivais, como é o caso do próprio Deserto Particular, que ganhou Veneza. Aí você tem ali o filme... Esse filme ainda não estreou, talvez ele demore um pouco para chegar aqui, mas já é um filme que está circulando com certo protagonismo. Quando passar, vai assistir, vai estrear tal filme. Ainda mais a gente que está aqui em Curitiba, cara, que tem um circuito, um parque exibidor que já é mais alternativo. Pô, a gente tem Cine Passeio exibindo filme alternativo, que vale muito a pena ver, né? Ficar de olho nesses filmes, aí pegar as produções um pouco mais recentes e que estão mais para trás aí, mas é o caso Bacurau, o Divino Amor. Esse filme é maravilhoso, Divino Amor. Tem também ali o... Medida Provisória é o nome do filme. Medida Provisória do Lázaro Ramos. Cara, quando estrear esse filme, a gente tem que ver, entendeu? O próprio Marighella tá disponível na Globoplay também, tá ligado? Não, vale muito a pena ver, pô. O Filme da Minha Vida, 2017. Nossa, esse filme é muito foda. Esse filme é muito foda, cara. É um filme, né, pô... Ele é de 2017, que pouquíssimas pessoas conhecem. Assim, aí você fala, pô, como que eu vou achar um filme desse? Realmente, é complicado conseguir assistir, mas assim, vai atrás, pô, tenta, baixa, procura. Às vezes você acha um DVD, às vezes você acha na internet, às vezes você acha algum lugar aí, entendeu? Cara, e no final das contas sempre vai ter no YouTube para alugar, tá ligado? Então, pois é. Em algum lugar você consegue. Hoje em dia, você consegue, se você for atrás do filme e tiver disposto a desembolsar um dinheiro para ver, você consegue ver. Mas enfim, vale a pena, fica a dica aí. O Filme da Minha Vida, Bacurau, Divino Amor, do Gabriel Mascaro. Tem o anterior dele também, que é o Boi Neon. É um filmaço. Também um filme que circulou aí com protagonismo em vários festivais. Enfim, esses filmes valem a pena ver. Pô, só pedrada aí no final, hein? Só filme foda. Você falou de indicar um filme meu, né? Eu vou indicar então o Pai aos 15, pô. Meu primeiro curta-metragem, ele está disponível na plataforma do FICE, do Festival Internacional de Cinema Infantil. Fica aqui a dica também para assistir. Acessem lá, Festival Internacional de Cinema Infantil. Vai ter uma plataforma deles. Se vocês procurarem Pai aos 15 lá no search, vocês vão achar. Está disponível lá para assistir. E, enfim, nessa plataforma, que é uma plataforma do festival, também tem um conteúdo muito interessante ali. Aí, é claro, destinado à infância e à adolescência, né? Festival Internacional de Cinema Infantil. Mas vale a pena ver, tem bastante coisa legal lá. Não, esse filme é bom mesmo, hein? Eu curti, Pai aos 15. Achei do caralho. E pra galera correr atrás também, né? Porque, tipo, eu vejo muita gente falando sobre querer se inserir nesse cenário, entendeu? Trampar com cinema e tudo mais. Mas você pergunta assim, pô, e qual foi o último filme nacional que você viu, tá ligado? Daí a galera treme, assim, na base, fica tipo, porra, tá ligado? Você não assiste os bagulho que você quer se inserir, tá ligado? Como é que... Tá ligado? Vamos começar a consumir os bagulho também, tá ligado? Isso é verdade. É importante a gente saber o que anda sendo produzido. Eu, por exemplo, assisto todas as séries brasileiras que eu vejo no Netflix, porque eu quero saber o que está sendo produzido. E às vezes eu nem tô gostando, tô achando ruim. Tem muita coisa ruim no Netflix, não é só coisa brasileira ruim, tem muita coisa ruim. Mas assim, existem alguns conteúdos brasileiros ali que não me apetecem, não me agradaram, mas eu ainda assim eu assisto. Eu vou até o fim, assisto, porque como eu trabalho com isso, eu preciso saber o que anda sendo produzido, o que está sendo feito, né? Eu vou deixar aqui também indicado, já que eu estou indicando séries aí,
Eu trabalhei por pouco tempo, porque a produção foi interrompida antes da pandemia, em 2020. Mas eu trabalhei naquela série Insânia, da Star. E tem uma produção nacional lá. Tem uma produção nacional chamada Insânia, que é uma série muito legal, cara. Eu, assim, já assisti um episódio, achei muito massa. Preciso assistir mais ainda dela. Vou assistir quando eu tiver a oportunidade de ver tudo. Mas vale a pena ver também. O negócio que foi produzido aqui em Curitiba. Então, quem é daqui e quer saber o que rolou, assiste aí, Insânia. Não é uma produção curitibana. A produção foi deslocada para ser feita aqui, porque uma das locações foi aqui, né? Ela foi produzida também em São Paulo. Muitos profissionais locais envolvidos, mão de obra técnica envolvida. Vale a pena ver, vale a pena conferir lá. Insânia. Legal, legal. Essa eu não conhecia mesmo. Essa aí eu vou já anotar aqui. Já. Mas então, falamos aí, só a última, para fechar mesmo, Danilo. Uma dica aí para... A gente falou quem está começando, quem quer se inserir aí. Qual que é as dicas que você dá aí para quem quer trampar com cinema aí e tal? Cara, assim, a dica que eu dou para quem quer trampar com cinema é ter muita perseverança, assim, porque é muito mais cômodo, fácil, tranquilo você ganhar dinheiro fazendo outra coisa. Sei lá, você trabalhar vendendo picolé vai ser mais fácil você ganhar dinheiro com isso do que fazendo filme, entendeu? Essa é uma realidade, infelizmente. A não ser, é claro, que você seja absorvido pelas outras indústrias do audiovisual, né? Você pode fazer publicidade, videoclipe é uma coisa que está dando muita grana agora. Então, produzir conteúdo para a internet, né? Então, são demandas. Você pode trabalhar na questão da videoaula, né? São demandas que tem. Mas, assim, trabalhar com cinema mesmo é um negócio que é complexo. E para mim só deu certo quando eu me tornei produtor, quando eu comecei a ir atrás de produzir as minhas próprias coisas, né? Os próprios filmes que eu tenho vontade de realizar, como diretor, como roteirista. Então, também fica aí a dica, se você quer fazer filme, talvez você tenha que se tornar o produtor do seu próprio filme. Não é sempre assim, mas a maioria das vezes é assim. Uma dica que eu dou, cara, é pensar também que é sempre importante você, se você depende de uma renda, que você consiga conciliar as duas coisas, que você consiga trabalhar meio período com uma coisa e de repente fazer uma outra coisa, fazer o cinema no contraturno, vamos dizer assim, né? Porque senão você vai acabar ficando pelo caminho. Se você depende, por exemplo, de pagar uma mensalidade de escola, uma pensão de uma criança, ou de repente depende de pagar um plano de saúde por causa de um problema que você tem, né? Se você tem uma dependência de uma renda, eu não aconselharia você a apostar essa dependência no cinema. É muito arriscado fazer isso. Então, de repente, seja mais interessante você conseguir se estabelecer com uma renda secundária. Eu, por exemplo, sou professor de audiovisual, dou aula. Às vezes eu faço um evento, tiro uma foto no evento, faço um vídeo no evento. Então, é assim que a gente vai conseguindo pagar as contas, né? Não é só do cinema que se vive, principalmente aqui no Brasil. Então, a dica que eu dou é essa, é assim, você ter muita perseverança. Porque se você não tiver perseverança, você fatalmente vai desistir de fazer o cinema para fazer essas outras coisas, que vai estar te dando dinheiro. Então, é isso, assim, sabe? Seja perseverante e tenha uma outra fonte de renda. São duas coisas importantes para que você consiga sobreviver nesse mundo do cinema. Legal, mandou a letra mesmo, a real. E é isso aí. A galera vê Hollywood, acha que é glamour, né? Fazer cinema, assim. Ah, cara, assim, se você quiser ir trabalhar lá em Hollywood, aí é outra coisa. Para você ter uma ideia, em Hollywood tem sindicato, irmão, entendeu? Os roteiristas têm os sindicatos dos roteiristas, os caras entram em greve. Então, assim, é outra realidade de mercado, sabe? Não se compara com a daqui. Vamos pegar aí o Deserto Particular. O Deserto Particular, ele é escrito pelo Henrique e pelo Ali Muritiba. O Henrique foi meu amigo na faculdade, foi meu colega de turma, meu colega de curso. E, cara, quem que é o Henrique? O Henrique é uma pessoa que sempre trabalhou, ele sempre teve que ter o corre dele, entendeu? Ele não é uma pessoa que a família bancava ele para estudar cinema. Então, assim, ele estudava cinema enquanto trabalhava lá na madrugada inteira no caixa da farmácia, entendeu? E é ali que ele escrevia os roteiros dele, sabe? Então, assim, se você não tiver esse nível de perseverança e essa garantia de renda, você nunca vai conseguir fazer um roteiro do Deserto Particular, que foi o caso do Henrique. Essa é a realidade do produtor aqui, né? Pegar mesmo o Ali Muritiba. O Ali Muritiba é um cara que ele fez um concurso público, ele tinha a garantia da renda do concurso público enquanto ele foi fazer cinema. E, claro, depois de um certo tempo, quando ele se estabeleceu nessa indústria, ele se afastou do outro emprego que ele tinha, mas ele tinha um emprego. E aí ele se afastou para se tornar produtor também. Então, vale a pena dizer que ele é dono da produtora que produziu o filme também. Um dos, né? Então, para que ele pudesse fazer o seu Deserto Particular, ele teve que produzir o seu filme. Então, assim, essa é a realidade. E a gente está falando aqui de um filme que é hoje um dos protagonistas dentro do cenário nacional. Então,
Essa é a realidade das pessoas que estão fazendo esses filmes, sabe? Se você não entender isso e não cair nessa realidade também, talvez você jamais consiga fazer, né? Eu estou nessa batalha, estou tentando, estou conseguindo me manter, estou pagando as minhas contas, fazendo meus projetos, vez ou outra, não é algo que rola sempre, tenho que trabalhar também nessas outras coisas, mas tá rolando, estou fazendo, estou produzindo conteúdo, e eu acho que é isso que importa, né? Total, mandou a letra, mandou a real mesmo, é isso aí mesmo, né? Mas é isso, Danilo. Muito obrigado aí, cara, pela sua participação aí. Obrigado, agradecer aí, abrir o espaço de novo para você dar seus recados, de novo divulgar aí seus filmes, seus projetos e tal, né? O que está rolando e o que está fazendo também. Todos, o que você quiser divulgar aí, o jabá é teu aí, viu? Não, você vai ser convidado para a premiere do meu próximo curta. Nós vamos fazer isso aí. Vamos fazer. Assim, não tem data prevista. A gente está iniciando a pós-produção ainda. Vai demorar um pouco para esse filme ficar pronto. Mas eu tenho certeza que quando ele ficar, ele vai bater aí na mente de muita gente. O nome do filme é A Trilha Sonora de um Bairro. É um documentário sobre o rap na periferia. A gente está fazendo um recorte de um grupo de rap chamado JAC, na cidade industrial de Curitiba, pegando ali várias vilas, conversando com várias pessoas da cena. Então vai ser bem bacana isso aí. Tenho certeza que vocês vão curtir. Tesão, tesão. Obrigado, então, Danilo. Valeuzão aí, cara, por tirar um tempo para falar com a gente de novo aí. E aí já pode pedir música também. Terceira participação já pode pedir música. Demorou. Top, top. Pega lá um dos meninos da quebrada aqui, tá? Com certeza. Esse filme aí passou na minha quebrada aqui, galera. Então, tô ansioso para ver aí o resultado desse filme aí. Ah, então demorou. Já vou pedir ela. O nome é SIC, do JAC. Pode tocar essa aí, que essa aí é a música que vai dar o que falar no filme. Pedrada, tesão, tesão. Eu não vou colocar agora, porque também minhas habilidades não são tão boas assim. Mas na edição aí eu mando ver. Eu sou editor mesmo, eu mando ver aí. Isso mesmo. Boa. Mas é isso aí, Danilo. Valeuzão. E já para fechar, já deixar o recado aí. Mas é isso aí. Eu ia fazer uma piada, acho que eu perdi o time até da piada. Mas eu tô mandando aqui no e-mail já o meu currículo aí, Danilo, para o seu próximo projeto aí, beleza? Se você quiser aí de qualquer coisa aí, direção, produção, tá aí, tamo nós, e é isso aí. Valeu, Danilo. Abraço, cara. Valeu, Valdir. Abraço, irmão. Um abraço aí para todo mundo. Até a próxima. E muito obrigado para você que acompanhou esse episódio até o final. Aqui vão meus agradecimentos e os meus recados. Eu vou falar rapidinho, tá? Porque a gente falou pra caramba, assim, e no final a audiência sempre cai, tá ligado? Mas brigadão mesmo, não agradeço. Esse episódio foi legal, assim, eu gostei para um caramba. Valorizamos cultura nacional aí, altas indicações. Pegue lá e veja tudo, hein? E nosso site também, www.indotalks.com.br, tem a lista completa, completaça do Oscar. Todas as indicações brasileiras no Oscar. Você quer saber quais foram? Tá lá no nosso site. Tem um artigo foda. A Danila elogiou aí. Tá Nectar. E também todas as principais categorias do Oscar tem, cara, altas listas lá completa, atualizadíssima, com todos os vencedores das principais categorias do primeiro Oscar até hoje, assim, até esse ano. Então confere lá no nosso site, lá muito conteúdo também, muitas resenhas críticas de conteúdo nacional também, então confere lá. Estamos no Instagram também, @indotalks, no Instagram, conteúdinho original de qualidade para você. E vamos fazer mais conteúdo aí com o filme novo do Danilo que vai estrear, vamos bombar na rede social aí. Então segue lá no Instagram já. E no Spotify também, Google Podcast, onde você escuta podcast? Não importa, a gente tá nesse agregador de podcast. Então baixa esse episódio, manda para todos os seus amigos, baixa para ouvir depois, baixa para ouvir limpando a casa, baixa para ouvir lavando a louça, baixa para ouvir no carro, indo pro trabalho, indo pra escola, indo pra faculdade. Baixa e escuta, bicho, vale super a pena. E baixa os outros. Se você não viu os outros, meu, que bobeira, tá perdendo tempo. Baixa lá, escuta. O Danilo já participou de 2. A gente tem mais de 40. Então, mas tá perdendo tempo. YouTube também, né? Se você não tá no YouTube, corre lá pro YouTube agora e dá like nesse vídeo, nesse episódio. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E, importante, cara, comenta e compartilha. Seu amiguinho aí que fala que cinema nacional é uma merda, compartilha com ele esse episódio aqui para ele ver como é bobeira. Então, compartilha, tá? Eu acho que esse episódio é um dos mais compartilháveis, assim. E é isso, né? O canal do Telegram também, né? Temos o canal do Telegram para você que gosta de quadrinhos, livros e afins e quer receber as promoções da Amazon direto no seu smartphone. Entra no nosso canal do Telegram, link na descrição. Você vai poder comprar pelo nosso
link de associado, não paga nada mais por isso, tem um precinho camarada e uma porcentagem de você estar ajudando a financiar esse projeto aqui, que não recebe incentivo de nenhuma iniciativa, seja pública ou privada. Então, tá certo? Ajuda nós aí, que nós queremos comprar um microfone. A meta esse ano é comprar um microfone foda. Valeu? Ah, tá. E esse episódio é gravado. Estamos gravando aqui em 12 de fevereiro. Mas o próximo episódio será ao vivo. Será uma live stream. Isso aí. Por quê? Porque estaremos comemorando 3 anos de InduTalks. 3 anos desse projeto maroto aqui. Estaremos comemorando. Farei uma live. Então o episódio não vai sair no tradicional meio-dia. Vai sair um pouquinho mais tarde. Vai sair às 19 horas ou às 20 horas. Tem que confirmar. Mas lá no Instagram vai estar as informações atualizadíssimas para você. Vamos fazer uma live no YouTube comemorando 3 anos de podcast, de InduTalks, desse projeto aqui. Então, dá uma força para nós aí. Não semana que vem, no próximo episódio, daqui a 15 dias. Dá uma força para nós, comenta lá no chat e tudo mais. Se inscreve no canal, enfim, tá ligado? É isso aí. Tamo junto, um abraço e até a próxima. Valeu, steak, diretor. Cidade Industrial, a cidade.